Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que agora já dá para a gente começar, vi que já tem bastante gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Camila Cury, sou advogada, mestre em Direito, atuo como advogada desde 2008, já faz tempo, né? Vamos deixar para lá essa parte, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês e eu quero muito agradecer o convite da coordenadora do Núcleo, né, de Direito Coletivo do Trabalho, a Ana Cecília, que estará com vocês na quarta-feira, né, professora incrível, minha grande amiga, e é um prazer realmente estar aqui com vocês, mas já digo que não é uma missão muito simples, né, porque hoje a gente tem que falar sobre a prova digital, um assunto que ainda tem uma certa dificuldade para a gente poder aí conversar a respeito, não temos aí uma regulamentação específica sobre isso, então, por tal razão, ainda é mais difícil falar sobre o tema, mas eu espero, de fato, poder contribuir com vocês aqui nessa manhã, tá? Então, eu inicio aqui o nosso curso sobre prova digital no Direito do Trabalho, e a minha aula de hoje vai ser um pouco, digamos que menos específica sobre a área em si, né, do Direito do Trabalho, e um pouco mais ampla no seguinte sentido. Eu dividi a aula em 3 momentos, tá? Então, no primeiro momento, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o ambiente digital, e especialmente sobre uma parte que, para mim, não é muito simples, me exige aí sempre um certo, até desafiadora, porque trata muito de conceitos, né? Muitas coisas relacionadas ao mundo digital que a gente não está exatamente, talvez alguns de vocês um pouco mais novos do que eu já estejam mais adaptados até, mas é sempre um desafio nós falarmos aí, né, de tantas siglas, o que é o ID, o que é o URL, enfim. Então, eu quero falar um pouquinho de forma não tão densa, porque eu acho que nós aqui, profissionais do direito, advogados, é óbvio que a gente precisa entender sobre isso, mas eu acho que é muito mais importante para nós a gente entender que procedimentos a gente tem que adotar. Né, a questão prática, eu acho que é o maior desafio para todos nós, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês um pouco sobre o ambiente digital, sobre essas nomenclaturas, o que é necessário numa prova digital aí, o que é importante. Depois vamos falar um pouquinho da teoria geral da prova, né? Que de qualquer forma ela é ampla, e aí só para a gente lembrar um pouquinho, eu sei que vocês aí, advogados, devem estar atuando, né, já atuando há muito tempo, ou início de carreira, mas não vou, claro, querer ensinar o beabá para ninguém aqui, mas só para a gente poder ir traçando o fio da meada, para daí a gente falar, então, da tal da prova digital, que eu acho que é o maior desafio, né, para todos nós. E por que eu estou falando isso? Porque vocês terão aulas também amanhã e na quarta-feira, né? Então, eu tentei ter a cautela, conversei bastante com a professora Ana, para eu não invadir o assunto dos outros professores. Não é fácil, né? Até porque eu tenho que falar um pouquinho da prova digital, do ambiente digital. Então, nesse sentido que eu quero dizer para vocês que talvez hoje vocês não tenham solucionadas todas as dúvidas que podem surgir, eu acho que vai acontecer isso, né? Até quero participar também amanhã assistindo a aula do professor Leonardo, que também é meu colega, é incrível, mestrado, um grande amigo, e da Ana Cecília, porque eu acho que eles têm muito a contribuir, né? E eu acho que os pontos que eles vão trazer são muito legais no intuito prático, né? Então, o professor Leonardo, ele vai falar muito para vocês como trazer as provas, as cautelas que a gente tem que ter, de provas de rede social, de e-mail, e depois a professora Ana, que é a nossa coordenadora, vai falar sobre a questão da solicitação das informações no site, né, e nos provedores de internet, que também é muito importante para nós. Então, tudo isso eu só quero dizer para vocês, talvez hoje, vocês fiquem com mais minhocas na cabeça, sabe? Aquela coisa assim, nossa, assisti a aula da Camila e fiquei cheio de dúvidas. Mas porque ao longo dos próximos dias do nosso curso, eu acredito que os professores vão todos, a gente vai fechando aí essas eventuais dúvidas. E já digo para vocês, muito provavelmente a gente não esgote esse assunto, porque eu acho que a gente pode explorá-lo em outros momentos, em outros cursos, porque tem muita coisa para a gente aprender. E me coloco na condição também de aluna. Como eu disse para vocês, quero até assistir a aula amanhã do professor Leonardo também, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender com todos. Então, a ideia hoje aqui é eu trazer para vocês esses pontos iniciais de ambiente digital, o que a gente precisa ter cautela,
né, em relação a tudo isso. E aí, então, a gente avança para os demais assuntos, tá bom? Eu fiz um material aqui, eu não sei se o pessoal da ESA já disponibilizou para vocês, mas se não, depois eu até deixo um e-mail, se alguém precisar aí de algum suporte, né? Eu já encaminhei para eles na semana passada. Até fiz uns complementos, estava aqui terminando de estudar alguns pontos para aula, fiz alguns complementos que não estão no material, mas vou trazendo para vocês aqui ao longo da minha exposição, tá bom? Acho que é isso, espero que seja aí uma manhã proveitosa para vocês, de verdade. Estejam à vontade, aqui não quero ser, né? Eu tenho muito para mim que hoje eu acho que nós advogados, né, a gente pode se permitir ser um pouco mais leve, né? Então eu tenho muito isso nas minhas aulas, sem perder a necessidade de observar a formalidade, a tecnicidade, né? Mas minha ideia é que isso seja um grande bate-papo entre nós, né? Então eu estou atenta aqui ao chat, o que vocês puderem contribuir, talvez vocês tenham contribuições a trazer para mim também, que eu vou ficar feliz com isso. Eu acho que sempre a aula é um momento de troca, né? E então é isso, eu quero que vocês sintam-se à vontade nessa manhã de segunda-feira, fico feliz com o nosso quórum aqui, bastante gente interessada nesse conteúdo, e é sempre um prazer como professora saber que tem tanta gente estudando, isso realmente é muito bacana para todos nós. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui, só vou pedir para vocês sinalizarem no chat já assim que eu compartilhar, se vocês estão vendo bem o material, tá bom? Para vocês poderem ir acompanhando junto comigo, e no mais eu estou atenta aqui ao chat, se vocês quiserem mandar alguma dúvida, minha ideia é um pouquinho antes do final, né, terminar um pouco antes, e aí, se vocês quiserem trazer algum conteúdo ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição naquilo que eu puder contribuir com vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal, então é isso, sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui, espero que a nossa aula seja bacana para vocês, deixa eu colocar aqui o meu material, onde... eu preciso colocar ele em tela cheia, só um instantinho que eu já vou fazer isso. Estão vendo? Ótimo, beleza. Bom, pessoal, então é isso, né? Vamos lá começar aqui. A minha ideia, como eu disse para vocês, é trazer um pouquinho de uma parte que é chata, né? Eu vou dizer para vocês que é chata, porque, apesar que eu gosto, né? A professora sempre gosta muito de conceitos, porque eu acho que são nossos pontos de partida. Então, nesse primeiro momento, falando um pouquinho de alguns pontos do ambiente digital, que talvez não seja algo tão do nosso dia a dia, né? Pelo menos não da minha, né? Meu dia a dia é falar de prazos, né? De códigos de processo, mas, de qualquer forma, a gente precisa se antenar com esses conceitos, eu acho que eles são importantes para a gente poder assimilar essa realidade que já está na nossa cara, né, que é o ambiente digital. Então, com certeza, vai ser bastante legal aqui. Deixa eu ver, a Patrícia fala, professora, eu estou muito mais pelo direito digital do que pelo direito de trabalho, para não faltar com a sinceridade. Muitíssimo obrigada pela contribuição. Patrícia, eu vou te confessar também que eu tenho mais atuação na área civil do que na área de trabalho, mas eu também estou muito nessa área do direito digital e a questão processual do direito do trabalho e do processo civil, né, elas caminham lado a lado. Então, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, e é por isso, então, que eu acho tão interessante a gente poder falar sobre isso, né, falar sobre prova em geral, porque ninguém vai sair perdendo, né, aqui, mesmo quem atua na esfera penal, na esfera civil, hoje eu acho que todos vocês vão poder usufruir, aliás, de todo o curso, né, porque em todos os momentos, de alguma forma, é uma contribuição importante para nós, né. Então, eu começo aqui falando para vocês, deixa eu vir aqui na minha tela, e aí, vez ou outra, eu volto aqui para ver se está tudo certo, tá? Deixa eu ver se meus slides estão passando, peraí. Agora sim. Bom, falando sobre o ambiente digital, e o que eu quero trazer para vocês aqui, peraí que eu preciso... Ó, vocês estão vendo que a professora aqui deixa falhar, né? Que aqui eu já vi que o meu mouse sumiu, mas já eu encontro ele aqui. Bom, quando a gente fala de ambiente digital, o que a gente precisa aí se atentar? E eu acho que é muito importante a gente entender o que é o ambiente digital. Eu já trago até uma contribuição da doutrina, inclusive eu vou indicar depois para vocês, estou até com um dos livros aqui, o outro é um livro digital, mas está na referência bibliográfica de vocês. Bom, o ambiente digital é um espaço, né, como diz aí o Bernardo de Azevedo de Souza, que eu vou depois indicar para vocês, mostro até a capinha aqui do livro, o ambiente digital é um espaço complexo, multifacetado e em constante evolução,
com novas ferramentas e possibilidades surgindo a todo momento e em velocidade sem precedentes. Pois é, nós sabemos bem o que é isso, né? Sua constante evolução tem possibilitado uma ampla gama de atividades, desde o compartilhamento de informações e o comércio eletrônico à expansão das possibilidades de entretenimento e educação. Bom, acho que não resta dúvida para nós que o ambiente digital é o ambiente em que nós estamos inseridos. Olha nós aqui assistindo uma aula totalmente digital, em tempo real, né? Eu daqui, do meu espacinho, vocês aí de vocês, né? Do escritório, da casa de vocês. Mas é, de fato, algo muito rico, porque é através do ambiente digital, que é esse ambiente complexo, com várias facetas, que a gente tem a possibilidade hoje de, né, trabalhar para em qualquer lugar, de estudar de qualquer forma, onde a gente pode, muitas vezes, né, num ambiente que né, aquilo que no dia a dia dá para fazer. Eu sei que muita gente está, de repente, indo ao trabalho e está assistindo aula, e faz parte. A ideia é que o ambiente digital nos ofereça várias possibilidades, só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar, ele também é um ambiente desafiador. Por quê? Porque ele é um ambiente que nos traz uma certa insegurança, não é? Então, isso é um fato concreto, não tem jeito, ele nos traz grandes desafios. E eu acho que o desafio, especialmente aqui, em que a gente vai falar de provas, é exatamente esse. Quando a gente fala de provas num processo, vocês sabem melhor do que eu, talvez, a prova é indispensável para um processo, seja na esfera trabalhista, na esfera civil, na esfera criminal. E, mais do que isso, a gente tem que ter muito cuidado com as provas. Tanto se a gente está aí pelo autor, pelo réu da ação, porque as provas hoje podem, né, talvez, serem adulteradas. Ah, professora, mas vocês podem dizer, antes também podia, as provas físicas também, documento pode ser falsificado, sim, mas nós sabemos que tinha ali, digamos que um controle diferente da situação, né? Então, é óbvio que podia ter uma assinatura falsificada, só que eram coisas que talvez mais rapidamente a gente já percebesse. Quando a gente fala do ambiente digital, do documento digital, né, da prova digital, a gente sabe que, eu vou ser sincera com vocês, eu não tenho um olhar técnico, enquanto advogada, enquanto professora, de que um documento pode ou não ter sido adulterado. E eu acho que talvez poucos de nós tenhamos, porque assim, isso exige um estudo para fora da nossa área, né? É uma questão muito técnica, e nós sabemos que com a inteligência artificial a questão está muito mais complexa. Então, eu acho que o desafio hoje é exatamente esse, a gente usufruir do que o ambiente digital nos proporciona, mas ao mesmo tempo ter uma cautela ainda maior com o que está por vir, o que está vindo, né? E deixa eu só voltar aqui, que eu sinto falta de falar com vocês, deixa eu ver se eu... Caramba, o que aconteceu aqui que eu não consigo voltar? Peraí. Enfim, mas eu vou continuar aqui falando, e aí eu vejo se eu consigo... A ideia, então, é que a gente saiba utilizar esse como um ambiente que seja, digamos que, saudável dentro das possibilidades, né? Em que a gente consiga utilizar todos os mecanismos que ele dispõe, só que com as cautelas necessárias. Então, por isso é tão importante a gente entender o ambiente digital, né? E por isso que eu falo para vocês, outro dos desafios muito grandes que nós temos que enfrentar é o seguinte: a gente não tem uma regulamentação específica. Aí vocês podem falar, Camila, mas a gente tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Sim, a gente tem a lei do processo informatizado, nós temos de fato. Só que, com sinceridade, a gente não tem nada que diga qual é o caminho que a gente precisa seguir. Por isso eu falei para vocês, para mim a aula do professor Leonardo amanhã vai ser super importante. Como é que eu consigo extrair uma prova de uma rede social e tendo confiança de que aquela vai ser uma prova aceita pelo juízo, né? E que vai ser uma prova, de fato, que não vai ser questionada, que não sofreu... E digo mais, eu atuo bastante em defesa, especialmente em processos cíveis. Como é que a gente se defende desta prova, quando vem aí uma alegação, junto de uma petição inicial, que um contrato foi assinado, que um negócio foi feito, se a gente não tiver, de fato, ali, né, o olhar técnico, ou pelo menos a malícia de pensar, olha, isso aqui pode não ser um documento verdadeiro. Então, eu acho que os nossos desafios estão aí. Bom, e aí eu já passo para esse segundo momento que eu queria trazer aqui do ambiente digital, que eu destaquei para vocês as vantagens, mas agora nós temos que pensar nos problemas.
E já falei sobre isso. Iniciei falando para vocês a questão da segurança. Por quê? Porque o ambiente digital permite modificações, permite adulterações, e permite adulterações e modificações num documento que a olho nu não são vistas. Diferente de no passado, como no documento físico, claro que tinham adulterações muito bem feitas, mas também tinham adulterações que eram, uma coisa assim, uma assinatura que você falava, nossa, nitidamente a gente questiona essa assinatura não é da pessoa, sabe, é nítido, a pessoa pega o RG, claro que sempre existe a possibilidade de má fé, mas a pessoa traz o documento de identidade, você aponta aquele contrato ali e fala, opa, não está batendo aqui, certo? Então, fica muito mais simples. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente faz agora, e a gente pode até, avançar para esse assunto, questionar uma transação financeira, uma transação feita com um banco, com uma instituição financeira, quando eles falam, está assinado aqui, ou a pessoa fez a transação lá no caixa eletrônico. Pois é, e aí? Ou, olha, tem a foto aqui. Eu já peguei casos assim, que a pessoa fala, não fiz este empréstimo, e tem a cara dela lá com a foto. Por quê? Porque tem a identificação facial. Aí a pessoa diz, mas eu não sabia que eu estava fazendo o empréstimo, contraindo o empréstimo nesse momento. Pois é, isso acontece, né? E aí, como é que a gente faz? Então, eu acho que esse também é um desafio para nós, a questão da segurança. A confiança e o controle do meio onde a prova foi produzida. Exatamente por esse sentido que eu digo. E aí, na esfera do trabalho, nós também vamos ter esse problema, né? E se você atuar, por exemplo, na defesa, como é que você questiona ali uma prova trazida pelo empregado? Ou, ao contrário, você está pelo empregado, a empresa vem na contestação e faz ali algumas provas, olha, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, como é que a gente faz sobre isso, né? A questão das imagens de redes sociais, pois é, porque é um ambiente que a gente não tem controle, que permite a adulteração. Então, eu acho que o maior desafio é esse. A questão da autenticidade da prova, quem foi o autor, quando a gente fala de autenticidade e integridade, que é um conceito que vocês vão ouvir muito eu falar hoje, porque são conceitos bastante importantes aqui. Quando a gente fala de autenticidade, a gente tem que falar da autoria desse documento. E quando a gente fala de integridade, a gente tem que falar do conteúdo dele. Como é que eu comprovo a autenticidade e a integridade? Porque muitas vezes a autenticidade, ok, olha, é um documento que foi produzido por essa pessoa, mas será que aquele conteúdo condiz com a realidade? E aí também nós temos um outro momento, que é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade digital, eu coloquei do empregado, porque nós estamos num curso especificamente aqui, voltado à questão do direito do trabalho, mas a gente pode pensar na vulnerabilidade digital também do consumidor, também do contratante em uma situação de vulnerabilidade, porque eu sou sincera com vocês, e eu falei sobre isso, não é simples a gente bater o olho e falar, olha, esse documento, ele pode ter sido adulterado, e eu acho que esse é o maior desafio. Ou, por exemplo, outra questão que eu vou trazer para vocês ao longo da aula, quando a gente vai atender uma pessoa, a gente faz aquela primeira consulta, muitas vezes a prova que a pessoa tem é uma prova super frágil, é uma prova ali que a gente fala, gente, como é que eu faço prova disso, É uma conversa lá no WhatsApp, não é? É uma foto ali na rede social, e aí, como é que você faz com isso? E tem mais um ponto. Tem a questão, muitas vezes, que a pessoa te traz aquela prova num documento físico e você precisa digitalizar, o que também pode permitir, eu até fiz umas anotações para a gente falar do documento digitalizado, porque ele também tem, aliás, ele tem uma cautela ainda maior do que o documento já produzido no meio digital, que seria o documento digital ou eletrônico. Então, o documento físico que se transforma num documento digital é um outro desafio ainda para nós, certo? Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Pronto. Outro ponto. Quais são os requisitos para a documentação de provas digitais? E aí a gente vai falar destes que são conceitos bastante importantes aqui para a gente no meio digital, Então, no ambiente digital. Então, agora, nesse momento aqui da nossa aula, eu quero muito trazer para vocês esses conceitos que vocês vão se deparar muito nesse ambiente digital. E aí, então, são os seguintes. E aí, assim, eu vou falar de forma, digamos, genérica, sem aí, me arriscar em falar de forma muito técnica, até porque, como eu digo para vocês,
a gente vai estudando os conceitos, mas não tenho conhecimento da tecnologia da informação a fundo, né? Nunca estudei a fundo sobre isso, mas sei a que se refere. Então, só para a gente aqui, nesse momento, digamos que inicial, a gente se familiarizar com o ambiente digital, né, com conceitos, com o que... Se o juiz fala isso, nós vamos ver bastante. No final, eu até trouxe 2 jurisprudências. Aliás, trouxe jurisprudência, não se fala 2, né, jurisprudências, mas trouxe jurisprudência para vocês de 2 julgados sobre isso, sobre os juízes questionando uma prova digital. E aí os juízes já estão se preparando aqui, né, para falar sobre conceitos, e aí vem aquela ideia. E aí, do que o juiz está falando? Cadeia de custódia. Pois é, eu até deixei ali porque a cadeia de custódia ela merece aí um tempinho maior, porque a gente precisa entender o que é isso. Quando o juiz fala para você, foi quebrada a cadeia de custódia, tá falando o quê? Mas no processo do trabalho vai acontecer isso, no processo se vai, o juiz vai falar sobre isso, porque está relacionado ao documento digital, ao ambiente digital, tá? Então, por isso, hoje, a gente vai falar desses termos que vocês vão ter aí ao longo das demais aulas também essas informações, e aí a minha ideia hoje é que vocês já saibam do que os professores estão falando na sequência, e em outras aulas das quais vocês participem sobre esse assunto. Quando eu falo de autenticidade, a autenticidade de um documento, ela está relacionada à origem e à autoria da prova, tá? Então, o documento é autêntico, a gente pensa na autoria, né, a autenticidade, pensa na autoria, e qual foi a origem. Então, a análise da autenticidade vai passar por isso, de onde veio esse documento, quem foi o autor, porque se a gente não tiver essa prova, fica mais difícil a demonstração, né, então, tem que ser analisada a origem e a relação com a autoria desta prova, quem que é o autor, a quem se relaciona. Quando eu falo de completude, eu estou falando da integralidade do documento. Pois é, não diz muito, né? Completude e integralidade do documento. Tá, o que são exatamente esses conceitos? A completude, então, está relacionada a saber se o documento é íntegro, e aí eu já passo para o segundo conceito. A integridade está relacionada à documentação, ser um documento imutável e confiável. Por que imutável? Porque hoje, aliás, hoje não, né? Desde que o ambiente digital existe, a gente sabe que é possível a mutação, a transformação, a adulteração do documento digital. Então, quando se fala em integridade, o objetivo é saber, esse documento, de fato, é um documento que não permitiu uma modificação? É um documento imutável? É um documento confiável? Então, a gente fala de integridade pensando nisso. Tanto que autenticidade e integridade são 2 requisitos que nós ouviremos falar bastante ao longo da aula. Dessa aula e de outras aulas tratando de provas digitais. Por quê? Porque são os 2 requisitos que se observa de plano. O documento é autêntico, ou seja, eu consigo relacionar ao autor dele, a quem se atribui a autoria, e na origem ele é autêntico. E a integridade, ele é um documento que, de fato, não houve a possibilidade, pelos padrões em que ele foi ali produzido, ele é imutável, ele é confiável. Então, esses são 2 requisitos que a gente vai ouvir falar bastante. Questão da temporalidade, o momento da produção desse documento, em que momento esse documento foi produzido, qual foi ali a data de produção desse documento, se é um documento que pode ser anterior e teve uma adulteração de data, ou foi um documento que foi adulterado agora, e aí? E é atribuído, né? Dito, esse documento foi assinado lá atrás. Não, não foi, ele foi assinado agora. Só que ele tem uma data anterior. Pois é, pode acontecer, né? Pode acontecer essa questão da data. Então, a questão da temporalidade também é um requisito para o documento no ambiente digital. Tá? Auditabilidade, que está relacionada à inteligibilidade e à publicidade da prova. A possibilidade desse documento ser auditado, de ser verificado se ele é um documento autêntico. E já adianto para vocês, a gente vai perceber aqui durante a nossa aula de hoje que nós teremos que nos valer de profissionais técnicos, como peritos, muitas vezes. Tá, então, a gente já vai pensando sobre isso. Vamos falar de ata notarial também, que, vou ser sincera para vocês, para mim a ata notarial poderia resolver vários problemas, sempre pensei nisso. A ata notarial, ela tem fé pública, já vou falar mais. Mas não é bem assim, né? A ata notarial, ainda que seja um documento que tenha fé pública, ela pode ser questionada em algumas situações, né? E cadeia de custódia, que, como eu disse, é um conceito totalmente de ambiente digital,
né, que está relacionado, de fato, à questão da prova digital, da produção da prova digital, e que vai passar, de fato, pela análise da autenticidade, da integridade dentro de uma cadeia, porque nós vamos analisar os diversos processos ali em que o documento foi, né, os momentos, desde a produção do documento até o momento em que ele chega no processo, se dentro dessa cadeia de custódia não houve ali a quebra ou da autenticidade ou da integridade. Então, é nesse sentido que a gente fala de cadeia de custódia, e eu vou falar mais sobre isso, porque a gente tem visto, se vocês fizerem uma pesquisa, a jurisprudência fala muito de cadeia de custódia, tá? A jurisprudência tem esta preocupação com a cadeia de custódia. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Beleza. Peraí, gente, só um minutinho, que eu quero fazer uma coisa aqui, e eu tô desafiada aqui a fazer, peraí. Pronto, eu só queria voltar aqui pelo seguinte, eu não vejo a cara de vocês e eu começo a ficar angustiada, entendeu? Então, por isso que eu quis aqui fazer só voltar aqui um pouquinho, só para eu poder voltar nesse ambiente aqui, nesse ambiente digital de aula aqui, na minha sala de aula com vocês. Bom, então, é isso que eu queria destacar nesse momento para vocês, e vou já voltar ali, que eu quero falar de padrões abertos e fechados, mas a ideia, então, desse primeiro momento é a gente assimilando esses conteúdos, que eu já digo, não são fáceis, né? Então, pelo menos para mim, e eu acho que vocês vão se sentir desafiados, como eu disse, talvez alguns de vocês já estejam mais adaptados, mas a gente tem que ter muita cautela. Uma coisa que eu conversei com a professora Ana, que ela certamente vai trazer para vocês, são os desafios, porque a ideia que a gente tem é que está todo mundo meio perdido ainda com a questão digital, né? Tanto os juízes quanto os tribunais, ainda nós não temos o STJ, assim, a gente vai ver, até anotei um julgado aqui para trazer para vocês relacionado à prova vinda de e-mail, mas está todo mundo ainda construindo esse ambiente. Então, nós, enquanto advogados, a gente está sempre, digamos que, né, na linha de tiro ali, porque ou a gente tem que produzir o documento para que ele não seja questionado, e depois, por outro lado, se a gente está numa situação de defesa, a gente tem que ter mecanismos de saber como rebater esse documento, um documento que a gente precisa atentar e que a gente talvez não tenha conhecimento para isso. Mas essa é a ideia, então. Então, vamos seguir aqui. Eu vi que tem aqui no chat a questão da lista, né, de chamada, então tá fixada, acho, né, aqui no início, quem precisar assinar a lista, porque pelo que eu vi, vocês têm que assinar no início e no fim, né, para o certificado, então só para dar para vocês essa orientação, tá bom? Bom, dito isso, volto aqui para a minha apresentação, que eu estava angustiada de não ver a cara de vocês. Professora sofre, viu? Porque neste ambiente digital, a gente quer fazer tudo junto aqui, misturado, mas vou continuar aqui com o nosso material. Deixa só eu colocar no modo da apresentação. Outro ponto que a gente precisa falar a respeito é sobre a questão da origem da informação, né? Então, sobre a origem da informação... Peraí. Acho que eu parei de compartilhar sem querer. Agora sim. Pronto. Agora vocês conseguem ver e eu vejo também. Sobre a origem da informação, é muito importante que a gente consiga entender essa questão de fontes abertas e fontes fechadas, porque é a partir daqui que a gente tem esse conteúdo é confiável ou não é confiável. E quando é um conteúdo, e eu acho que o ponto importante nesse sentido é a gente já analisar, né? Então, a autoria trouxe um documento, tá, mas da onde vem? Vem de uma fonte aberta. Então, eu já tenho espaço aqui para, eventualmente, o cliente chegar e falar, não sei, desconheço esse documento, doutora, desconheço, não sei o que é. Beleza, fonte aberta, fica mais fácil da gente poder aí, eventualmente, levantar uma falsidade desse documento, porque as fontes abertas são documentos oficiais, mas que não têm restrições de segurança. Então, são aqueles documentos vindos, em grande parte, de sites, redes sociais, sites de notícias, de dados aí do governo, que são dados abertos. Então, uma informação do YouTube, de uma rede social. E por isso que eu falei que a aula de amanhã vai ser bastante relevante para a gente entender o que precisa ser feito, porque é muito importante trazer os dados da identificação de perfil,
né? E eu vou ser sincera com vocês, no dia a dia é muito difícil a gente fazer isso, né? A gente pega as provas ali, pega o print, né? Pegou o cliente, trouxe o print ali, trouxe a página impressa ali da conversa e a gente vai digitalizar aquilo e colocar no processo. Pois é, mas a gente está numa certa insegurança fazendo isso. Então, a ideia é, são fontes abertas, tem que ter uma cautela importante aqui, tá? Porque seriam estes sites, as publicações em redes sociais abertas, porque nós sabemos, a gente só vai ter acesso àquilo que está exposto. Pode ser um perfil falso, né? Site de notícia, dados do governo, enfim. Agora, as fontes fechadas já tem uma outra situação, porque fontes fechadas são informações privadas que fazem parte de banco de dados de plataformas de acesso que são restritas ou protegidas. Aqui já tem que ter uma cautela, né? Digamos que aqui a segurança que já nos é oferecida é maior, por quê? Porque, de fato, é uma fonte fechada, só aquele que tem acesso à informação consegue trazê-la. E aí, então, neste caso, para a gente obter esse tipo de informação, vai necessitar de autorização judicial, tá? Então, autorização judicial para acesso. E aí, professor, e aí, só avançando um pouquinho, mas ainda não saindo do ambiente digital, muitas vezes a gente vai precisar aqui de uma produção antecipada de prova. Né, produção antecipada de prova, a gente tem como aquela possibilidade em que a gente busca ali a produção de uma prova antes mesmo do ajuizamento da ação, e é uma medida que talvez você precise quando você for buscar uma informação vinda de uma fonte fechada, vai precisar de uma autorização do juiz, vai ter que se valer do procedimento para conseguir obter essa informação, para depois, se for o caso, eventualmente promover a demanda ali necessária, né, aquilo que seja importante no caso. Mas, por outro lado, a fonte fechada, a partir do momento que a gente obtém essa prova, ela nos traz, digamos que, um pouco mais de segurança, né? Então, essa é a ideia. Então, sempre que vocês se depararem com um documento digital, é importante verificar, vem de uma fonte aberta ou de uma fonte fechada, né? E eu digo isso até para a gente que atua enquanto advogados de réus, né? Porque também pode ser ao contrário, né? Numa eventual réplica, também é importante a gente ter conhecimento disso para conseguir, eventualmente, suscitar uma falsidade, né? Bom, aí, deixa eu ver aqui. Aí, eu venho para uma tela, aí eu me perco da outra. Vocês já viram aqui, né? Sobre certificado digital, o que a gente tem aqui em relação ao certificado digital, que hoje faz parte do nosso dia a dia, né, nossa assinatura digital. O certificado digital, ele é uma tecnologia criptografada, né, então já vou me valer aqui de um conceito técnico que permite a assinatura de documentos digitais de modo confiável, justamente porque fará o uso de chaves privadas e públicas. A questão da certificação digital, ela autentica o documento, né? Ela gera a autenticidade do documento e, de fato, fica muito mais complicado você dizer que aquele é um documento falso, porque nós, enquanto aí detentores dos nossos certificados digitais, nós temos responsabilidade. Tanto é que quando a gente tem até quando a gente vai fazer a certificação tem todas as orientações, que se você perder aquela chave e tal, você tem que comunicar para fazer ali a eventual revogação de senha, todas as cautelas necessárias para que aquilo não seja usado indevidamente, porque uma vez que alguém esteja fazendo uso do seu certificado digital, presume-se que foi você quem assinou aquilo. Então, obviamente, aqui a situação é diferente, né? Porque a certificação digital, ela confere a autenticidade, que, como a gente viu, é a questão relacionada à autoria e à originalidade daquele documento. Então, a técnica envolve a entrega de uma chave privada associada a um certificado criptográfico para uma determinada pessoa ou entidade jurídica que pode assinar documentos a partir dela. Então, a certificação digital, ela é compreendida como uma forma de autenticar o documento, né, como uma forma de verificação do documento, que é bastante importante no nosso dia a dia, especialmente nós, né, advogados, profissionais do direito, nós sabemos da importância dela, até porque facilitou bastante nossa vida, vamos combinar, né? Então, essa é a questão do certificado digital, tá? Então, foi assinado digitalmente o documento, já fica mais difícil questionar. Então, isso já nos traz aí outras questões, né? Eu vejo muito as pessoas que são leigas e que têm feito a certificação, porque hoje você pode assinar, por exemplo, digitalmente pelo gov.br, né? Qualquer pessoa que tenha ali o seu cadastro no site do gov.br, assina digitalmente um documento. E aí não tem muito como questionar. Às vezes a pessoa fala, não assinei. Não, assinou. Assinou, a partir do momento que você entrou no site, colocou lá para o documento ser assinado, você assinou, certo?
Então, tem que ter toda essa preocupação, inclusive, com as pessoas que nos trazem essas questões, que são os nossos clientes, muitas vezes, que são leigos, e que desconhecem o quanto essa é uma situação que os vincula, né? O que mais que eu tenho sobre ambiente digital aqui para falar com vocês? A questão aqui do blockchain, e aí se eu estiver falando errado e que alguém conheça, né, meu inglês realmente não é dos melhores, mas eu queria trazer essa ideia para vocês, porque a gente ouve muito falar disso em relação a também um ambiente digital que pode ser mais seguro, né? Então, o termo em inglês blockchain traz a ideia de uma cadeia de blocos. E a ideia principal aqui, né, a principal imagem é de uma essência estrutural. Então, essa aqui também é uma indicação boa de bibliografia do Renan Tamay e do Tamer, que eu vou trazer para vocês no final, que é um livro até digital, e ele traz bastante coisa interessante. O blockchain, ele pode ser compreendido como uma rede descentralizada de terminais eletrônicos, na grande maioria computadores, que são distribuídos ao redor do mundo e interligados pela internet. E, efetivamente, o que é isso? Seria um protocolo no qual uma rede de computadores poderá fazer uma verificação coletiva de uma transação antes do seu registro e aprovação. É claro que é uma tecnologia que vai exigir recurso financeiro, né? E por que eu destaco isso? Porque no nosso dia a dia fica muito difícil, né, a gente fazer essa cadeia aí, né, ter esse complexo aí para fazer a certificação, a autenticação de um documento, tá? Mas tendo essa tecnologia, existe, digamos que uma segurança também, assim como a certificação digital em relação ao documento, tá? Deixa eu ver, a Patrícia escreve aqui, importante registrar boletim de ocorrência eletrônico em caso de perda e extravio de documentos pessoais para preservação e resguardo de direitos, sem dúvida. E quando é o certificado digital, tem que imediatamente fazer ali a revogação de senha, né? Perdeu, já faz isso, porque imagina, Deus do céu, eu não consigo nem pensar, dá até arrepio de pensar no nosso certificado perdido por aí, e nas ilicitudes que podem ser cometidas, ainda mais em relação a advogados, né? Que vocês sabem que o pessoal adora dizer que a gente, né? Não preciso falar, estou num ambiente de advogados, o pessoal adora dizer que a gente não agiu de boa fé. Então, a gente tem que ter muito mais cautela sobre isso. Estou vendo aí umas risadas aí, mas é verdade, né? Vocês sabem bem o que eu estou dizendo. Eu não sei vocês, mas eu me apresento advogada, a pessoa já faz assim. Se não é num ambiente que nos é comum, a pessoa já faz. Ah, entendi. Ou, preciso tomar cuidado com você, né? Se é trabalhista, já sei que você está de olho se tem alguma coisa errada. Se é de família, já fala, já sei que você vai ajudar alguém a dar golpe no ex-marido. Enfim, aquele tipo de coisa, né? Piadinha velha, sem graça, mas que acontece. Então, Patrícia, você tem toda a razão, a gente precisa ter muita cautela, desde, né, perder RG, CPF físico é muito sério, mas o certificado do advogado, eu nem imagino o que é isso. Então, a gente toma. Eu tenho pavor, não sei vocês. Antes eu tinha pavor de andar com processo, assim, deixar processo no carro, né? Não fazia isso. Ia em algum lugar, tinha um processo físico, eu levava comigo. Eu me perco junto com o processo, mas não perdeu os autos de um processo físico, pelo amor, não posso nem pensar. Agora, imagina perder um certificado digital, se você tem um furto ou roubo de uma bolsa, estava lá o certificado. Então, a gente precisa ter muita cautela com isso, porque a questão para depois a gente eventualmente, né, provar que aquilo não foi assinado por nós é muito sério. Né? Eu acho que o desafio é esse também das pessoas entenderem os contratos que elas estão assinando. Porque eu vejo muita gente assinando contrato em instituição financeira, né? Na esfera civil a gente tem tido algumas questões que vêm de procedimentos arbitrais, então a pessoa assinou lá um contrato e fez lá consolidou uma situação perante a arbitragem, e depois isso já vem para o processo judicial numa fase de cumprimento de sentença, e a pessoa fala, não, mas eu não assinei. Assinou sim. Sabe quando você abriu o e-mail, clicou ali e tinha um procedimento que você colocou um código, você assinou. Então, eu acho que isso é muito desafiador para nós, de verdade. Falo de coração aberto para vocês, porque eu acho que é um desafio grande a gente fazer as pessoas entenderem esse ambiente digital e as cautelas que se tem que ter. Né? Então, falando novamente do blockchain, essa tecnologia é importante, a gente vai ver, obviamente, num outro ambiente, né? Em ambientes que a gente tem ali, empresas, enfim, que tenham essa possibilidade de, através dessa rede de computadores, fazer a conferência daquele documento, né? Demonstrar, de fato, que aquele documento é um documento, uma transação que foi feita com segurança.
Natália, está perguntando do material, eu acho que o pessoal da ESA disponibilizou, se não disponibilizou, eu deixo aqui um e-mail, mas eu já mandei para eles, eu acho que eles disponibilizam se vocês pedirem, mas ao final eu deixo meu e-mail, para quem não conseguir eu disponibilizo, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, outro ponto aqui, ainda, né, sobre essa tecnologia aqui, só para trazer para vocês, então é possível dizer que há preservação e uma imutabilidade dos dados, porque, como eu disse, fazendo uso dessa tecnologia, desses computadores, eu vou falar bem assim com vocês ao longo da aula, tá? É uma situação bem, tentando ser bem menos técnica para a gente, pelo menos na minha cabeça, funciona melhor. Quando eu consigo ir desenhando as ideias, eu entendo melhor do que a gente está falando. Então, é uma tecnologia que, através desses computadores, ela permite essa verificação. E vejam, aqui até da doutrina a gente tem, é uma verificação feita por duas ações. Uma verificação rápida se houve eventual modificação nos dados e, inclusive, é feita uma correção automática nos dados que possam ter sido ali, que possam precisar dessa alteração com base em replicadores desses dados. Então, é uma tecnologia, sim, que a gente vai ouvir falar, então, quando vocês se depararem com esse termo, é disso que está sendo falado. Claro que para o nosso dia a dia é bastante difícil, né? Como é que a gente vai fazer uso dessa tecnologia? Mas ela existe para fazer essa comprovação dos dados. Beleza, o que mais que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu voltar aqui. Peraí. A perícia. E a perícia, né, nós, advogados, já estamos mais acostumados a lidar com a perícia, com os peritos, né, faz parte do nosso dia a dia, porque a prova pericial é uma prova técnica, especialmente quando a gente não tem condições ali de analisar aquela situação. Então, no ambiente digital, a perícia também tem muita relevância. Por quê? Porque é através da perícia, de fato, que pode ser demonstrado se aquele documento é íntegro e autêntico. Então, a gente vai precisar fazer uso dessas situações, e aí, é claro, né, aí a gente vai para um outro momento. Não é que todo documento digital a gente precisa questionar, mas se você, por exemplo, recebe um cliente, essa pessoa está questionando, está falando, não assinei isso. É claro que a gente tem que ter sempre muita cautela. Falar, ó, se for feito perícia e depois você estiver mentindo, tem consequências na lei. Mas a questão é que quando a pessoa, de fato, levanta uma suspeita, é nosso dever profissional, né, levantar isso no processo. E aí, como é que a gente prova? Perícia, não tem outro jeito, pelo menos no momento em que a gente fala agora, né? Talvez num futuro breve a gente consiga ter outros mecanismos, né? Sei lá, algum lugar que você passa o documento, já vê se é verdadeiro ou não. Mas hoje, de fato, é a perícia que consegue identificar se aquele documento é um documento íntegro e autêntico, que são os dois requisitos que a gente vai ver que os juízes vão bater sempre. É autêntico, é íntegro o documento? E é aí que, então, a gente faz eventuais questionamentos. Ó, suscita ali na defesa, né? Por exemplo, olha, esse documento não é autêntico, a pessoa não reconhece que assinou, enfim. Ou é um print, e eu vou falar do print screen, né? Porque para mim o print, ó, resolveria tudo. Ó, pega o meu celular aqui, tira um print, que lindo, aqui a tela. Não é bem assim. Não é bem assim, até porque a gente vai ver que o print screen, ele tem uma pobreza, entre aspas, de tecnologia que permite uma adulteração muito simples, assim, para quem entende, claro, né? E hoje, com a inteligência artificial, nem preciso falar para vocês que isso com certeza acontece, né? Aquela ideia de uma imagem que foi modificada, uma pessoa que foi inserida ali, que não estava, enfim, isso é muito perigoso. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação da inteligência artificial, enfim, a gente tem que ter muita cautela. Então, o print, ele pode ser bastante questionado. E a perícia, então, ela tem relevância no seguinte sentido, porque através da perícia vão poder ser demonstrados, primeiro, a identificação de dispositivos e credenciais de acesso, a questão do ID. Quando a gente fala de rede social, a gente fala muito do ID, da credencial de acesso, quando fala de site, fala do URL, né, se é um código. Aliás, quando a gente fala de e-mail também, a gente tem que ter toda essa identificação. Então, na perícia é possível verificar estes pontos, tá? Aí, a questão do código-fonte, se em relação ao software, se ele foi copiado ou não. Isso é perito também que tem que analisar. Análise de memórias estáticas de dispositivos. Então, verificação se pode ter havido, por exemplo, uma tentativa de manipulação ou remoção de conteúdo. Mais uma vez, perícia, né? É como eu digo para vocês, se a gente tem ali uma foto, poxa, o que eu estou vendo na foto é o que está ali, não é? Antigamente era, né?
Não sei quem de vocês aí, estou vendo muitas carinhas novas, mas sei que tem um pessoal que eu acho que está na minha faixa etária e mais, e a gente sabe, a gente tirava uma foto, tinha todo aquele processo da revelação e tal, mas era o que estava ali, né? Tirou a foto, é o que está ali, e não tinha muito o que manipular, né? Mas agora não é bem assim. Uma foto não diz tanta coisa. Ah, mas olha a foto. Então, tem essa possibilidade de ser suscitado também que aquele documento não é verdadeiro, e através, então, da perícia é possível fazer uma análise dessa memória estática, da onde provei, né, da fonte dessa foto. Por isso, a questão de fontes abertas pode permitir adulteração. Então, aí vai se verificar se houve uma tentativa de manipulação ou remoção de conteúdos, enfim, algo que pode, de fato, ter sido mexido, digamos assim. E a análise da dispersão de pixels da imagem. E isso aqui em relação ao print é interessante, porque eu estava estudando isso até para trazer aqui para vocês, a relação do print screen, ele não utiliza tantos pixels, e isso permite edições. E eu não sabia que as edições eram nesse sentido, né, de alterar até ali as cores, a nitidez da imagem. Então, por ser ali, por a gente tirar foto de uma tela, é possível, então, que essas edições aconteçam, e pelas meus estudos, até que não tão dificilmente. Claro, eu não tenho conhecimento para isso, né? Não sei se alguém de vocês tem, depois até quero ouvi-los, quem tiver aí mais conhecimentos técnicos dessas adulterações, mas é possível, e no ambiente digital dá para verificar. Então, né, se a gente achava que a perícia era só grafotécnica em relação, antigamente a gente usava muito a perícia, a gente usa, né, a perícia grafotécnica ali para ver se a assinatura era verdadeira ou falsa. Hoje a perícia já tem uma importância muito maior, uma relevância muito maior, porque olha quantas questões técnicas um perito pode aí analisar e pode verificar em relação a um documento. Então, no âmbito processual, o perito acaba tendo total relevância nessas situações de prova digital, né? O que mais que eu preciso conversar com vocês? Olha só, quanta coisa do ambiente digital nós temos, né? O print aqui, que eu vou confessar para vocês, até muito pouco tempo atrás, na minha cabeça, o print era uma prova maravilhosa. Olha aqui, a pessoa me dava aqueles... E os clientes adoram isso, né? Eu atuo também em direito de família, nossa, vem uma série de prints ali das conversas e tal, imagem, foto em rede social. Pois bem, é uma prova que é utilizada porque ela é simples. Ela é simples, a gente sabe, a gente dá print de qualquer coisa. Só que a questão é, exatamente por ser simples, ela também é frágil. Então, essas capturas de tela, elas são bastante utilizadas no dia a dia, mas elas são muito frágeis. E acho que hoje uma das principais coisas que eu queria que vocês compreendessem dessa aula é a fragilidade de alguns mecanismos. Então, a gente tem que ter um olhar ainda mais técnico. Então, se a pessoa chega com um monte de print, olha, calma, a gente vai juntar no processo? A gente vai, a gente pode juntar. Significa que não vai ser questionado? Não, pelo contrário. Significa que pode ser questionado. E digo mais, quando a gente for analisar a jurisprudência, significa que alguns juízes podem não aceitar, inclusive dizendo, é uma prova frágil. No direito do trabalho, o print pode ter bastante relevância, mas, repito, os juízes podem dizer, prova frágil não prova nada. Tá certo? E aí, por quê, né? Por quê? Porque eu acho que o curioso é a gente entender o porquê que é tão frágil, justamente por conta disso. É uma imagem gerada pela cópia de uma tela que tem pouca variação de cores. Olha só, por mais que a gente tenha dispositivos eletrônicos aí de muita tecnologia, curiosamente a gente tem esse problema do print screen, ele tem pouca variação de cores, tem uma menor complexidade de pixels e pouco ou nenhum metadado técnico, olha só. Quer dizer, a facilidade de fabricação ou adulteração do conteúdo é enorme. Quer dizer, então a gente está rendido, né, professor? É mais ou menos. É claro que se você juntou o print screen e a outra parte não questionou, está tudo certo. Porque eu acho que a ideia é essa. A gente vai fazer uso daquilo que a gente tem. Mas a ideia também é a gente tentar se valer cada vez de métodos mais seguros para a gente não ter questionamentos. E, por outro lado, também, vocês estarem, assim como eu, né, penso, a gente precisa estar preparado para lidar e poder questionar essas provas.
né? E a cadeia de custódia, que virou aí, né, um clássico no judiciário, a gente pesquisa, se vocês digitarem aí no Google, jurisprudência, cadeia de custódia, nossa, um monte, porque é exatamente o que os juízes estão, digamos que, se apegando, né, essa ideia de que precisa ser feita toda uma análise dessa cadeia, que são as várias etapas pelas quais o documento digital passou. E justamente para verificar se durante essas etapas foi preservada a autenticidade e a integridade. Então, se em todo o processo, de fato, esse documento ele não foi modificado em relação à autenticidade, à originalidade, né, em relação à autoria e em relação ao conteúdo, na parte da integridade. Então, muitas vezes isso vai ser um óbice, porque os juízes vão falar, olha, não foi possível, porque veja, o que eu analisei aqui para trazer para vocês, e já vivenciei. Os juízes falam, não dá para ter aí a certeza de que a cadeia de custódia foi preservada através dessa prova. E aí? E aí que essa prova não vai valer muita coisa. E a ideia é que não, né, que a gente tenha que fazer do ambiente digital algo a nosso, né, transformá-lo em nosso favor, e não contrariamente aquilo que a gente precisa dele. Então, se a gente tem uma prova que não vai valer de nada, de que adianta? Que muitas vezes é a única prova que nós temos, né? Então, esse é o desafio, essa questão da cadeia de custódia. O que mais que nós temos aqui? A ata notarial, que eu tenho certeza, e eu me coloco junto com vocês nessa, que muita gente pensou assim, ó, ata notarial resolve todos os nossos problemas. Eu pego o meu cliente, levo ele lá com o seu celular, falo, beleza, quero lavrar uma escritura aqui, né? Vamos aqui, então, certificar essa informação, só para quem não, né, e aí eu peço licença para quem sabe como a ata notarial pode ser utilizada nesse sentido, mas, e aqui já trazendo, é um instrumento utilizado pelo seguinte, você pode ter um registro, por exemplo, num perfil de rede social, uma situação, por exemplo, que pode configurar um assédio, né, uma ofensa, um crime contra a honra, e aí você pega o dispositivo, leva até o notário, né, vai lá no cartório e fala, eu quero lavrar aqui uma ata notarial desse conteúdo. Pois bem, não está tudo certo, então, agora eu vou lá no cartório, ele vai lavrar, eu tenho essa escritura na mão, dizendo que esse fato estava constando no perfil do Joãozinho da Silva, na data de 11 de novembro, às 9h56 da manhã. Poxa, que mais que eu preciso? Então, a questão é que o notário, ele só tem como certificar aquilo que ele está vendo, que também já pode ter sido adulterado. Entendem? Essa é a questão. É óbvio que a ata notarial tem fé pública por ser um documento lavrado perante um oficial. A questão é que, na origem, e por isso a questão da cadeia de custódia, nas etapas, o documento já pode ter sido, a informação já pode ter sido adulterada. Pode ser que, eu acabei de ver a Patrícia falando do ataque cibernético, pode ser que o perfil da pessoa estava com um perfil invadido. Alguém nunca viu isso acontecer? Isso acontece toda hora. Quantas vezes a gente vê o pessoal no Instagram falando, não sou eu que estou divulgando essa mensagem, né? Vende-se imóveis, né? Olha, estou vendendo aqui toda a mobília do meu quarto. Então, mas não sou eu. E aí a pessoa vai lá e faz o Pix. Se você leva isso, né, esse celular, nesse momento, e você vê que naquele perfil a pessoa está divulgando essas imagens, você faz uma ata notarial sobre isso, né, falando, é o perfil da Camila, Camila, advogada, professora, ela estava vendendo hoje de manhã os móveis da casa dela. Eu fiz Pix para ela, então, aí depois eu falo, mas meu perfil estava como invadido, foi invadido. Meu perfil sofreu um ataque. E aí? O que a ata notarial ajudou? Não muita coisa, né? Então, mais uma vez, e aí não quero desanimá-los, mas quero que a gente pense em quanto a gente vai ter que se preparar para esse novo ambiente. Então, a ata notarial, ela é um instrumento bastante utilizado, também não quero que a gente desanime sobre isso, né? Porque ela traz esse suporte físico. A gente tem em mãos um documento falando que aquele fato estava na rede social. Só que a questão é que ele atesta o que, né? A ata notarial vai atestar o que foi apresentado para o notário, né? Os fatos que foram ocorridos e que ele está verificando ali na presença dele. Então, na ata constam os fatos que o notário está presenciando, em meios eletrônicos ou digitais, ele descreve e eles serão registrados em ata. Ótimo. Só que, mais uma vez, pode ter algum tipo de adulteração anterior. Tá certo? Então, é claro, né?
não vou mais usar a ata notarial? Não, acho que a gente tem que usar, especialmente em situações que a gente não tem outros meios de prova, que a gente só tem uma prova vinda de uma rede social, que a gente só tem uma prova vinda de um e-mail que foi recebido por um determinado usuário. Então, a gente pode sim utilizar, só que, mais uma vez, já saibam que tem que ter cautela, tá? O ponto positivo é que é um suporte físico que tem fé pública e presunção de veracidade. O ponto negativo, falemos bem a verdade, são os custos, né? Porque não é barato você buscar e lavrar uma ata notarial. E, além disso, a possibilidade de ser questionada essa ata justamente porque o fato foi alterado na sua origem. E na ata não tem como comprovar. Então, ainda que tenha fé pública, é uma presunção de veracidade relativa. Tá certo? De novo, por causa do raio da cadeia de custódia. Se foi quebrado lá atrás, né, se o perfil foi invadido, como eu disse para vocês, não tem o que dizer. Por que a Camila foi xingada aqui pelo perfil da Maria? Então, né, a Camila é péssima professora, não sei o quê. Aí eu falo, Maria, me aguarde, sou advogada, você não sabe com quem você mexeu. Você falou mal de mim, então você vai ver. Então, aí a Maria fala, eu nunca falei mal de você, né? Esse perfil foi invadido para falarem mal de você, enfim. A gente sabe que a insegurança é grande. Mas a ata notarial tem essa possibilidade, tá? Então, professora, não tive outro jeito, o meu cliente me procurou, tinha esse registro. E só uma coisa que eu não falei, por que que a gente faz vai buscar fazer a ata notarial, lavrar a ata notarial? Porque o pessoal apaga conteúdos, certo? E aí, para demonstrar, mas eu tirei um print, depois sumiu, aí já sabe, é o perito que vai ter que fazer a análise para ver, né, fazer a análise, inclusive, se houve ali modificação no dispositivo, aí vai ter que fazer ali pedir para as redes sociais ali, né, para os provedores demonstrarem que houve, de fato, esse conteúdo foi apagado, enfim, muito complicado, né? Então, vocês já sabem aí que os desafios são esses. Em relação à ata notarial, ela nos traz essa certeza, digamos assim, bem entre aspas, de que aquele conteúdo estava lá, como eu disse. Se vocês terminarem a aula, forem levar lá no dispositivo para, né, o notário registrar aquilo, de fato, ele vai registrar que naquela data, em 11 de novembro, na hora que você esteve lá, esse conteúdo estava vinculado àquele perfil, que foi publicado aquele conteúdo naquele perfil. Agora, repito, isso pode ser questionado em relação à cadeia de custódia, tá? Se não tem outro meio, eu penso que a ata notarial ainda é bastante relevante, porque ela nos traz fé pública e, se não houver questionamento, por ser uma presunção relativa, acredito eu que o juiz considere, embora a gente nunca saiba muito bem se o juiz vai entender que, né, aquela informação deve ser levado em conta. Mas pensando numa situação que eu não tenho outros meios de prova, acho interessante. Uma contribuição. Adoro quando vocês contribuem. Duas coisas. A Patrícia falou que o WhatsApp Business sofreu ataque cibernético e está todo desconfigurado. Olha, mau sinal. Inclusive, eu faço uso dele. Ainda bem que você falou isso. Tá vendo como é? E o Fábio, que nos diz, uma alternativa à ata notarial, a possibilidade de utilizar a plataforma Verifact, com um custo muito menor. Muito bom. Essa é uma alternativa, né, que a plataforma muito bem aceita no judiciário e, através, então, dessa plataforma, você consegue fazer ali a verificação daquele documento, né? Então, o importante é essa dica também aqui do Fábio para nós, e aí fica como uma... Obrigada, Fábio, pela contribuição, porque é sempre importante. Olha, ele até colocou o site aqui para quem quiser acessar, e eu acho que por isso que eu falei, quero que vocês contribuam, porque para mim também é um grande aprendizado estudar, trazer aqui para vocês esse conteúdo, e a gente vai juntos aí, aprendendo juntos. Beleza, e o fato de ser utilizada ser aceita pelo judiciário, aí é que, né, enche nossos olhos de alegria. Bom, falando um pouquinho sobre a teoria geral da prova, e aqui a ideia, né, não é tanto ensinar aí o beabá para vocês, porque eu sei que são advogados, são profissionais do direito, mas nós sabemos o quanto as provas são fundamentais no nosso dia a dia, né, na nossa rotina processual. E aí, por isso, a prova digital, então, hoje tem uma grande relevância, porque muitas vezes ela é a nossa única possibilidade, né? Mas não tem um documento físico? Muitas vezes não.
Ah, mas você tem o quê que demonstra aí que você fez isso? No caso da Justiça do Trabalho, né, que fez uma hora extra, e aí? E aí que é só, muitas vezes, os mecanismos hoje digitais. A gente vai ver, por exemplo, o ponto biométrico, né, a questão da biometria, tantas outras provas. Eu até vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns expedientes que a Justiça do Trabalho, né, que o TST já tem utilizado, buscando aí preparar os servidores, os juízes para essa questão do direito digital, da prova digital, que, por outro lado, vai exigir também de nós corrermos atrás aí, né? Porque se eles estão se preparando, significa que vão ficar ainda mais cautelosos com as provas que serão trazidas no processo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bom, em relação ao fundamento constitucional, a prova é essencial, né, e diz respeito aqui ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, está lá no artigo 35, desculpa, artigo 5º, inciso 35, né, direito fundamental, e nós sabemos a grande relevância que é a inafastabilidade da jurisdição, e é justamente por isso que a gente tem que ter muita atenção na prova, porque sem prova a gente não consegue grandes coisas, vocês sabem. Né? A prova, então, ela tem que ser viabilizada de acordo com as configurações com que o fato a ser provado se apresenta. E é nesse sentido que a prova digital, muitas vezes, é a nossa única possibilidade. Porque se eu só tenho um registro feito num celular, uma biometria, né, o que eu faço? Eu só tenho esse ambiente para fazer a prova. Então, enquanto um direito constitucional fundamental, tal premissa não pode ser desconsiderada às partes, sobretudo, sob, por vezes, o argumento utilizado e frágil, a nosso ver, da ausência de um meio típico de prova. E aqui, né, com base nessa contribuição da doutrina, do Tamay e do Tamer, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: é óbvio que a prova digital é uma realidade. Não adianta os juízes, né, questionarem, olha, mas a prova digital não é uma prova específica, não é uma prova típica, né, não está tipificada, não interessa. Ainda que no CPC a gente fale sobre documentos eletrônicos, toda prova que não é ilícita é uma prova que é válida, né? Todos os meios em direito admitidos, colocamos isso diariamente em nossas petições, não é? Então, se são todos os meios em direito admitidos, todos os meios devem poder ser utilizados. A questão é a forma como a gente vai se utilizar deles, né? Ainda falando um pouquinho de prova, a gente sempre tem que ter em mente a questão da vedação da prova ilícita, que é algo bastante relacionado na esfera penal, né, que não é minha área, sou sincera com vocês, mas, de qualquer forma, pode aí haver esse tipo de situação no âmbito trabalhista, no âmbito civil. Então, o princípio da vedação da prova ilícita, né, que está ali no artigo 5º, no inciso 56 da Constituição, a ilicitude poderá decorrer na obtenção ilegal de prova pré-constituída, que é legal, né, legalmente, ou na formatação da prova, ou em sua produção, ou em sua admissão processual ou procedimental. Por isso a questão da cadeia de custódia, porque a partir do momento em que essa ilicitude em algum momento foi quebrada, a partir da situação de que, em algum momento, quebrou a prova, essa prova, então, não pode mais ser utilizada, por conta do princípio da vedação da prova ilícita. Então, eu acho que a nossa cautela aqui com os meios digitais é ainda maior também por isso, né? Ainda, a violação da matriz jurídica que trouxe o resultado prova pode ser de origem material ou processual, podendo ser identificada em qualquer ponto da cadeia probatória cognitiva. É esse o sentido da gente observar, de fato, se aquela prova pode ter sido modificada, pode ter sido adulterada. E a gente tem que ter muita cautela sobre isso. Porque, como eu digo para vocês, se nós somos nós que estamos provando, nós que produzimos a prova, a nossa cautela vem no sentido de a prova tem que ser boa. O que eu quero dizer com prova boa? Uma prova robusta, uma prova forte, uma prova que não é questionável. Pois bem, se a gente está do outro lado e a gente precisa rebater a prova, a gente precisa ter conhecimento do que é possível de se dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente entender aí a questão da prova, da indispensabilidade da prova no processo, mas a gente precisa estar preparado para lidar com esses mecanismos digitais e questioná-los quando for cabível. Não aceitar qualquer coisa. Não é porque tem um print ali com uma conversa dizendo que a pessoa xingou, falou, fez, assumiu, que de fato é uma prova verdadeira. E até porque ela pode ter sido adulterada no processo, na cadeia de custódia, né? Beleza, então, o que mais? Aqui essa parte mesmo, eu acho que para vocês seria mais para a gente fazer
fazer, de fato, um raciocínio, traçar um raciocínio, né? A teoria dos frutos da árvore envenenada, que a gente usa menos na esfera trabalhista e civil, mais na área penal, mas é a questão de se as provas forem, mesmo sendo lícitas, se decorreram de meios ilegais de obtenção, elas têm que ser desconsideradas no processo. Por isso, né, a teoria dos frutos da árvore envenenada, porque ainda que aquele fruto seja saudável, ele se contamina pelos demais, né? Então, tem essa questão. Por exemplo, na esfera penal, se foi obtida aquela prova através de tortura. Então, isso contamina essa prova. Mas a gente pode utilizar essa teoria também, né, na esfera civil, na esfera trabalhista, diante daquela prova que, a princípio, era lícita, mas que, diante de tudo que pode ter acontecido no meio do caminho, se ela foi obtida por meios ilegais, ela se torna ilícita. Então, por exemplo, uma invasão num dispositivo, né? Ah, mas eu tenho aqui a conversa. Ah, como você conseguiu? Meu amigo é hacker. Oi? Meu amigo, meu vizinho é hacker, sabe aquelas conversas que às vezes a gente tem que ouvir dos nossos clientes, né? Eu atuo na assistência judiciária e aí tenho meus assistidos, às vezes, meu amigo é hacker, você fala, não me fala isso, que eu não quero saber dessas informações. Pois é, eu tenho aqui, ó, a conversa. Então, mas isso é um meio ilícito de se obter, é um meio ilegal de se obter essa informação, certo? Quem levantou a mão, acho que foi Edson, é isso? Pode perguntar, Edson. Será que foi sem querer? Se quiser mandar por escrito, fica à vontade, tá bom? Patrícia fala, áudios são menos contestáveis. Então, eu também acho, mas será que esses áudios não podem ser adulterados? Eu já ouvi reportagens aí, já vi algumas coisas relacionadas à adulteração de imagens, de vídeos e de áudios. Eu acho que a gente tem a inteligência artificial hoje, se a pessoa tem um áudio nosso, né, em relação... você mandou um áudio no WhatsApp, pega o padrão da sua voz e transforma num áudio que nunca foi feito. Professora, mas isso tem que ser mega profissional. Então, mas a gente não sabe com quem, né, a gente está lidando. Então, de fato, temos aí que ter essa cautela, né? Bom, falando então ainda de provas, e aí a questão da liberdade probatória, né? Então, mais uma vez aqui, a liberdade existe justamente, e ao que parece, portanto, com a vocação de permitir a abertura ou a amplitude de possibilidades de demonstrarmos a ocorrência ou não de determinado fato, e de suas circunstâncias. Então, né, para nós, enquanto aí advogados, é essencial a liberdade probatória, né, para que a gente possa se valer de todos os meios de prova, e como eu já disse para vocês e repito, muitas vezes o nosso cliente só vai ter aquele meio de prova, né, só tem aquele áudio, só tem aquele print, só tem ali aquela conversa, só tem aquele e-mail, a gente vai ter que utilizar. Mas a ideia é que a gente já utilize sabendo, vamos aqui adotar todas as medidas possíveis, certo? Vamos lavrar a ata notarial, vamos aqui se valer de todo, identificar perfil. Como eu disse, eu não quero invadir muito, porque amanhã o professor Leonardo vai trazer para vocês como, de forma mais prática, né, vocês vão fazer essas provas. Mas já digo, hoje eu quero despertar em vocês a sementinha do não adianta mais só tirar o print da tela, né? Então, de fato, por força desse princípio, captura de tela é uma prova válida. É um meio de prova, só que é um meio de prova frágil. Certo? E como eu já disse, até a ata notarial pode ter a sua fragilidade ali. É óbvio que numa situação em que a gente só tem aquilo, a pessoa não disponha de recursos, a gente lavra a ata notarial e vai juntá-la sim. Em nenhum momento eu vou falar para vocês, não façam, é melhor não ter a prova, não trazer a prova. Jamais, advogado, jamais posso falar isso. Levem a prova para o processo, porque no mínimo já despertou ali no juiz uma dúvida. Ainda que ele não considere efetivamente como provado aquele fato, no mínimo já gerou a dúvida, certo? Especialmente se a gente tem ali, né, está na defesa, no mínimo a gente já trouxe ali um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito ali do autor, que já suscita no juiz, de fato, uma dúvida que pode levar à improcedência da ação. Concorda? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não tem outro meio? Princípio da liberdade probatória que tem que valer. Agora, tem outros mecanismos? Vamos nos valer dele. Quanto mais forte a nossa prova, melhor para a defesa do direito do nosso cliente. Princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado também está relacionado à questão das provas, né? E, mais uma vez, aqui, me
me fortaleço com a doutrina, a ideia justamente é que o destinatário fará a sua avaliação sobre o conjunto probatório que tem à sua disposição. No momento da tomada de decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos e as consequências jurídicas respectivas, confere o valor ou maior relevância ao meio probatório e ao fato vinculado, que, na sua percepção transparente e racionalmente fundada, tem mais peso no deslinde da dúvida. É por isso que eu digo, só tem essa prova, né? Está ali, vai ter que mover uma ação só com essa prova. Eu acho que quando a gente está pelo autor é um pouco mais complexo, porque pelo autor a gente, de fato, tem que tentar ter a prova mais concreta possível, porque na defesa, se você rebater, já vai gerar dúvida no juiz, já vai levantar lebre ali para o juiz, de falar, opa, é um print, tem uma ata notarial, mas já foi levantado aqui pela defesa de que essa prova não é verdadeira, de que isso não aconteceu dessa forma, de que o autor não se manifestou assim, e aí, então, já levantou a lebre, e aí já viu, né? Já levantou a bola para o outro cortar, já era. E aí, com aqui, né, a licença para ser um pouco menos técnica, mas no sentido de que quando a gente está pelo autor, a gente tem que ter mais cautela com aquilo que vai ser anexado, juntado aos autos, com todas as providências que nós temos que tomar, certo? Beleza, que mais aqui? Só para a gente continuar falando sobre provas, e agora que eu vi que horas já são 10h15, eu aqui empolgadíssima com vocês, viu? Eu fico até, se vocês quiserem ficar aqui até a tarde, a gente fica. Brincadeira. Bom, falando um pouquinho do ônus da prova, né? E aí só exatamente para a gente não fugir muito do escopo, até porque o nosso curso tem uma ideia voltada à justiça do trabalho, mas também falando do processo civil, que é aplicado subsidiariamente, o 765 da CLT vai dizer que os juízos e tribunais do trabalho têm ampla liberdade na direção do processo. E vão ali, de fato, velar pelo andamento rápido das causas, né, podendo determinar diligências necessárias. A gente não pode esquecer que o juiz é o destinatário da prova. Então, para quem é mais novinho, aí eu sei que muitos de vocês talvez estejam começando a atuar agora, não esqueçam disso. Você não está produzindo prova para, né, rebater a parte contrária, você está produzindo prova para convencer o juiz da sua versão dos fatos. Então, a gente tem que tentar e convencer da melhor forma possível. O nosso trabalho, o nosso dia a dia é convencer as pessoas. Então, é por isso que eu quero que vocês prestem atenção nas provas digitais que vão produzir. Bom, o ônus da prova na Justiça do Trabalho, assim como na esfera civil, né? Reclamante tem que comprovar o fato constitutivo do direito e o reclamado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É por isso que eu falei que quando nós estamos pelo autor, pelo reclamante, eu entendo, né? E claro, vocês podem pensar diferente disso, eu entendo que nós temos que ter muito mais cautela. Porque se a gente deixar uma brechinha aberta ali, a defesa vai quebrar a gente. A defesa vai desmontar a nossa teoria. Então, assim, eu vou entrar para uma inicial só com prints. Beleza, muitas vezes não tem outro meio, seu cliente não tem como, né, não tem recursos para lavrar uma ata notarial. Vai fazer com que tem? Vai. Mas a gente tem que ter, né, na cabeça que talvez aquela prova não seja aceita pelo juiz. Tá? Então, prestem atenção nisso. É bem verdade que a gente pode se valer, especialmente numa situação de vulnerabilidade, né, da questão da inversão do ônus da prova, que hoje nós temos até no CPC também, né, no CPC de 2015 a gente tem a chamada inversão dinâmica do ônus da prova, que são nos casos concretos, e na CLT a gente tem no 818, parágrafo 1º, a possibilidade de buscar essa inversão. Então, nos casos previstos em lei, ou diante das circunstâncias, das peculiaridades do caso concreto, que podem levar à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir um encargo, ou se a outra parte tiver maior facilidade de demonstração do fato contrário, a gente pode pedir essa inversão. A ideia aqui, então, é se valer também desse instrumento, tá? Então, só para não deixá-los também tristes e até bravos comigo, falando, a professora só veio aqui, né, desmontar minhas ideias sobre o ambiente digital, sobre as provas digitais, não. Vamos usar os mecanismos processuais, então. Olha, eu só tenho print de tela, tá? Só que eu já tenho aqui algo importante. Então, excelência, o reclamado, o réu, ele tem condições de demonstrar o contrário, então vamos requerer aí ao juiz essa inversão dinâmica. Por quê? Porque aí a gente, de certa forma, pode tentar, né, jogar o ônus para a parte contrária. Mas, veja, também não dá para não provar nada e querer que a outra parte prove que nós temos o direito.
A ideia aqui é lançar ali um indício, um início de prova, e jogar para outra parte e tentar fazer aí o juiz aceitar essa defesa. E acho que, nesse sentido, a gente tem que sempre bater na justiça do trabalho, no direito do consumidor, sempre na questão da vulnerabilidade, especialmente técnica, né? Porque muitas vezes nosso cliente ele não tem acesso ali a onde aquela informação foi registrada, ele não tem acesso ao ponto biométrico, ele não tem acesso onde o contrato foi arquivado. Aliás, em algumas situações sequer tem a prova daquela contratação. Eu vejo muito isso no direito do consumidor. A pessoa fala, eu não fiz esse contrato de financiamento, esse empréstimo. Aí, como é que a pessoa vai dizer que não fez? Vai provar um fato negativo? É aí que a gente tem que pedir, de fato, a inversão do ônus da prova. Ah, mas tem a foto aqui, então, mas a simples foto da pessoa pode ser porque ela foi ali tirar um dinheiro, né, no caixa eletrônico, como é que ali já constata que ela fez um empréstimo? Então, é nesse sentido que a gente tem que se valer da inversão dinâmica do ônus da prova. E aí, então, é um mecanismo agora processual que eu quero lembrá-los que existe, eu sei que muitos de vocês fazem uso, e precisamos fazer mesmo, especialmente em situações em que nós estamos pela autoria e nossas provas digitais são frágeis. Então, se valham, né, utilizem esses mecanismos com a esperança, né, de que o juiz vai, de fato, atribuir essa prova de um ônus diverso. O juiz tem que fazer isso de forma fundamentada, claro, mas existe aqui a possibilidade de tentar alegar até por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, eu só tenho esses mecanismos para entrar com a ação. Eu não vou entrar ou eu entro assim mesmo? Obviamente entra assim mesmo, certo? Mas vá se valendo dos mecanismos legais que você tem para fortalecer, para ganhar força, para ganhar robustez durante o processo, tá bom? Então, só tem print, não tem... Ok, pede a inversão do ônus. Fala, excelência, nós temos esses documentos, mas, de qualquer forma, a gente precisa da inversão do ônus da prova para que a parte contrária rebata adequadamente, já que ela, né, se ela tiver essas provas, ela rebata adequadamente estes fatos. Tá bom? Então, só para deixar essa dica para vocês em relação à teoria da prova, porque a gente tem que se valer disso, né? Só que sobre uma questão processual, né, essa inversão, a decisão que modifica o ônus deve ser proferida antes da abertura da instrução, então é muito importante, e eu já digo, façam esses requerimentos desde logo, tá? Né, se for o caso, já faz como um pedido na inicial, se sabe que a prova não é muito, uma prova que pode ser questionada, já faz esse requerimento, tá? A parte poderá formular requerimento para adiamento da audiência, e aí pode fazer a prova se for feita essa inversão, né? Neste caso, é um meio que a gente tem que utilizar, então, no âmbito das provas digitais, justamente por conta da possível fragilidade que essas provas podem nos oferecer, tá? Beleza, o que mais que eu quero trazer para vocês? A aplicação subsidiária do CPC. Então, sempre aqui, olha, mas vai utilizar esse instrumento de prova? Sim. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais. Falamos disso agora há pouco, né? A questão do fato de não ser uma prova típica, de não estar expressamente dito que a prova digital é um meio de prova, isso não afasta o fato dela ser uma prova. Por quê? Sendo um meio moralmente legítimo, obviamente que não foi obtido de forma ilícita, tá certo? Mesmo que não esteja especificado, como no caso no diploma processual civil, pode ser utilizado justamente para provar a verdade dos fatos em que está fundado o pedido do autor ou a defesa do réu e influir eficazmente na convicção do juiz. Bom, aqui nos ajuda bastante o 369, né? Ele já nos dá um suporte bom para a gente poder, de fato, se valer, então, das provas digitais, né? Que mais aqui? O 370, caberá ao juiz de ofício a requerimento determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o juiz indeferirá em decisão fundamentada diligências inúteis ou meramente protelatórias. Bom, agora aqui, uma pedrinha no sapato dos advogados, né, de nós advogados, porque os juízes gostam muito de falar, não vai ter essa providência, essa diligência não é útil, né, não se mostra relevante no caso, né, está buscando protelar, especialmente quando a gente está pela defesa, que é difícil, né? Mas a gente tem que se valer desse mecanismo, sim, especialmente, olha, quero perícia nos documentos. Pode ser que o juiz fale que é uma providência protelatória? Pode, mas não.
Você vai defender com unhas e dentes de que é o seu direito ali de produzir ali a prova do fato contrário, de rebater aquele documento. Até porque, para mim, fica muito claro que nós não temos condição técnica, exceto quem tem conhecimento na inteligência artificial ou, de fato, conhecimentos técnicos na esfera da tecnologia, nós não temos condições de avaliar, assim, batendo os olhos, que um documento é falso, que um documento foi alterado na origem, que uma informação foi adulterada na internet. Então, eu acredito que a perícia tem toda a relevância aqui no caso, certo? Então, se valham destes mecanismos também. Não é uma diligência inútil, não é uma prova que busca apenas protelar o andamento, especialmente quando estamos por réus, né? É uma diligência, é uma prova, não é nem uma diligência, é uma prova que é necessária, sim, para rebater, sim, o que está sendo alegado pela autoria. Porque se a gente não faz isso, muitas vezes a gente não vai conseguir comprovar. E por isso que eu falo para vocês, mas eu vou sair pedindo perícia? Não, até porque tem custos, né? Então, não dá para sair pedindo perícia em qualquer situação, mas se a parte chega para você e questiona, já levantou aí a suspeita. Então, eu acho que nesse sentido caberia pedir perícia, certo? Beleza, o que mais que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Bom, falando agora sobre a prova digital efetivamente, já para esse nosso último momento dessa aula. Qual é o conceito de prova digital? Falei para vocês, né? Professora que adora um conceitozinho, mas não é nem, né? Nossa ideia aqui não é ficar decorando conceito, nada disso, mas é, de fato, entendermos o que é considerado uma prova digital. Um instrumento jurídico vocacionado a demonstrar a ocorrência ou não de determinado fato e as circunstâncias que dele decorrem, tendo ele ocorrido total ou parcialmente em meio digital. Ou se for a deles, ou se fora deles, estes sirvam como instrumento para sua demonstração. Então, prova digital entra bastante coisa aí, né? Porque tudo que foi produzido digitalmente através da internet, por meio de um dispositivo eletrônico, ou de forma total ou de forma parcial, ou ainda se foi utilizado de um instrumento digital para poder se transformar numa prova. Então, a prova digital é o meio de demonstrar a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital. O que se tem no meio digital, ou o que se tem no meio digital, um instrumento de demonstrar determinado fato do seu conteúdo. E aí, a propósito, eu não coloquei no material, mas eu até fiz umas anotações aqui para falar com vocês sobre dois pontos, que muitas vezes a gente não se liga nisso. O documento digitalizado, de certa forma, ele também é digital, só que ele não foi produzido de forma digital. Então, a gente tem que ter um olhar também atento nele, aliás, um olhar ainda mais atento. Por quê? E aí, só para trazer um conceito, o documento eletrônico é aquele, assim como o digital, produzido, armazenado, autenticado e transmitido em suporte eletrônico. A doutrina até faz uma leve diferença entre documento digital e eletrônico, mas é algo muito técnico, tá? Então, não vale a pena a gente entrar nessa seara. Agora, o documento digitalizado é aquele documento que a gente tem um suporte físico, né? Então, ele, inclusive, pode ter sido produzido no meio físico, certo? E eu preciso digitalizá-lo, ele precisa deste processo para ser inserido nos nossos processos eletrônicos. Aí, justamente por esse transporte, eu sou das anotações, tá? Então, eu tenho tudo anotadinho aqui. No documento digital, a gente tem que ter duas cautelas. A apuração da autenticidade, porque eu não tenho como saber se a pessoa me trouxe ali uma declaração de que alguém, né, um recibo de quitação, eu não tenho como saber se aquele recibo foi, de fato, da autoria a quem se atribui, né, ou se a pessoa me trouxe um documento falso. Então, a questão do documento digitalizado é a apuração da autenticidade, se é, de fato, autêntico lá na origem, a integridade do documento, se não foi alterado no conteúdo, e não acaba aí, porque tem um segundo momento. Se na situação de origem não houve alteração, beleza, mas a gente também precisa saber se no momento da digitalização esse documento corresponde àquilo que originalmente foi produzido. Portanto, aqueles documentos que muitas vezes a gente digitaliza ainda tem que ter essa preocupação. Acredito que vocês se deparem no dia a dia com isso. A pessoa vem falar, não tenho essa dívida, eu tenho aqui o recibo, ó. Já nos causa estranheza às vezes, né? Mas se tem o recibo, entrar com ação contra o senhor, contra a senhora, tem o recibo. É claro que a gente vai falar a favor do nosso cliente, claro
que a gente vai juntar o recibo, porque, como eu falei para vocês, a ideia é gerar dúvida na cabeça do juiz. Se o autor não comprova que o débito existe, então a dívida foi quitada. Só que na questão da digitalização tem essa possibilidade de ser questionado também, nesse segundo momento. Olha, foi dado esse recibo, mas é relacionado a outro mês. No momento em que foi digitalizado outra coisa. Tem essa situação que a gente tem que ter preocupação. O que mais? O documento eletrônico, a gente já verifica aí a autenticidade no momento da aposição da assinatura, e a partir daí, então, ele já tem uma presunção de autenticidade e integridade. Então, por isso, a gente pode se fortalecer nele, mas, de novo, com as cautelas aí necessárias, né? Então, é um contrato assinado digitalmente. Como eu falei para vocês, fica difícil questionar se tem assinatura eletrônica, porque tem esse processo de autenticação. Mas é uma presunção relativa, né? Enfim, aí é claro que vai depender de uma perícia para avaliar no sentido contrário. Em relação ao que pode ser utilizado como prova digital, o que a gente tem? Bom, a gente tem alguns mecanismos, e que são importantes, inclusive, na esfera trabalhista, né? Por exemplo, o registro de geolocalização, né, especialmente para aquele que trabalha fora ali da sede da empresa, aquela pessoa que trabalha né, em vários locais, no dia a dia. Então, esses registros de geolocalização que a gente tem hoje através de celular ou de rastreadores de veículos, eles são registros bastante relevantes, são considerados provas digitais porque eles podem demonstrar esse deslocamento. As mensagens trocadas por aplicativos, sem dúvida, só que é aquilo que eu falei para vocês, como a gente vai provar mensagem? Geralmente a gente vai dar o print na tela, e o print pode ser aí uma mensagem que pode ter uma adulteração daquilo que foi printado, né? Postagem em rede social é uma prova interessante. A ata notarial, quando nós falamos de rede social, é legal para quê, né? É uma prova legal no sentido técnico, mas é interessante também para demonstrar que naquele dia aquele conteúdo estava no ar. Se a pessoa depois vai alegar que a rede dela foi invadida, né, se ela vai alegar que alguém usou o perfil sem a sua autorização, aí é outro problema. Mas a postagem é uma prova digital, e por isso a gente pode fazer ou ata notarial, ou como aqui o Fábio sugeriu para nós, através do Verifact, né, do site, a gente pode fazer essa verificação. Então, utilizem sim esses mecanismos. A biometria, que em relação à Justiça do Trabalho é bem relevante, né, em muitas situações a pessoa vai marcar ali a sua presença através da biometria, então essa também é uma prova digital, não são as únicas, tá, só para a gente pensar sobre, tem outros meios, mas para a gente poder formando esse raciocínio do que é prova digital, porque é muita coisa mesmo, a nossa vida hoje é digital. Então, muitas situações do dia a dia, de fato, a gente vai fazendo as coisas digitais, né? Quando você entra num prédio, vai ter identificação biométrica, ou você vai ter a identificação facial, desculpa, ou da biometria, né? Então, hoje, basicamente, a nossa vida, ela é desta forma, né? Entrei num lugar, saí num lugar, câmeras nas ruas, nós estamos aí o tempo inteiro no mundo digital. Então, sim, são provas relevantes, mas, de novo, que nós temos que ter as cautelas. Quais são as vantagens das provas digitais? Elas nos oferecem, têm custos menores, geralmente, até porque são mais fáceis de nós podermos encontrar, e elas oferecem uma clareza quando comparada com a prova testemunhal. Isso é relevante, né? Porque a prova testemunhal, a gente sabe, tem todas as... né, estamos do outro lado com o ser humano. Uma pessoa que pode mentir, mas ela pode ser processada por isso. A gente sabe que sim, mas nada impede que ela minta, né? Nada impede que a pessoa seja um baita ator ali, que ninguém consiga arrancar a verdade daquela pessoa. Então, a prova testemunhal, assim, né, a gente tem a documental em primeiro plano, mas a testemunhal, ela sempre foi um suporte importante, especialmente, né, na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, na Justiça, no direito de família. Então, a gente tem aí essa possibilidade da prova digital, muitas vezes, né, poder ser dispensada, aliás, desculpa, a prova testemunhal poder ser dispensada ou colocada ainda mais num segundo plano em relação a uma prova digital, certo? O que mais que eu quero falar com vocês? Sobre os pressupostos de validade e de utilidade da prova digital. E eu já falei muito para vocês sobre isso, e é uma tecla que vai ser bastante reiterada. Vamos bater muito nessa tecla da autenticidade, da integridade.
a primeira coisa que o juiz vai analisar é a questão da autenticidade. Está relacionada à qualidade da prova digital, a qual se tem certeza com a relação do autor ao fato digital. A autenticidade se presume? Sim, só que ela é uma presunção relativa. O que significa? Permite prova em contrário. Então, quanto mais a gente vincular esta prova, melhor. Então, eu vou colocar ali que aquela pessoa publicou aquele conteúdo numa rede social, eu fiz a verificação lá pelo site, ou eu fiz pela ata notarial, comprovei que é um conteúdo vinculado àquela autoria. É uma comprovação relativa. Tá certo? Por quê? Porque pode ser afastada. Tá? Agora, em âmbito digital, por exemplo, o perito verificou que é um documento autêntico. Beleza. A qualidade aqui dessa essa autenticidade é a qualidade que elimina toda e qualquer hipótese válida e estruturada de suspeição sobre quem fez ou participou da constituição do fato no meio digital. Então, feita essa demonstração da autenticidade, beleza, a gente já cumpre um requisito da nossa prova digital. Então, a gente tem como pressuposto de validade e utilidade dessa prova demonstrar que ela é autêntica, que eu tenho essa autenticidade. Ao mesmo tempo, eu posso levantar aí a questão da autenticidade, e por isso a perícia teria uma grande relevância em relação a essa prova contrária, né? O que mais que nós temos aqui como pressuposto de validade? A integridade. A integridade, então, ela se relaciona à qualidade da prova digital. Qualidade quanto à sua completude e não adulteração. Então, é demonstrar que aquele conteúdo não foi adulterado. Então, mais uma vez aí, com o suporte da doutrina, a prova digital íntegra é aquela isenta de modificação em seu estado ou adulteração, desde o momento da realização do fato até a apresentação do resultado prova. Então, desde que era apenas um fato até o momento em que transformou-se numa prova. Então, a prova digital íntegra é aquela que em nenhum momento ela sofreu uma adulteração. Ela não foi modificada ou adulterada, então ela é apta a demonstrar a reprodução do fato em sua completude e integridade. Então, essa é a ideia de integridade aqui, é nisso que a gente precisa se apegar. E acostumem-se a, né, demonstrar isso e colocar isso também como demonstração nas petições, né? Olha, essa prova é íntegra, é autêntica, cumpriu os requisitos de validade, ou ao contrário, não está demonstrada a sua autenticidade ou a sua integridade, portanto, faltam aí os pressupostos de validade e utilidade dessa prova. Acho bem legal a gente estar atento a estes termos e trazê-los para as nossas manifestações, tá? Beleza. A preservação da cadeia de custódia, que eu falei para vocês, né? Vou falar mais de cadeia de custódia. Pois é, eu já dei a entender, né? Já falei para vocês o que seria isso, e a gente vai ver na análise da jurisprudência que é uma coisa que, né, está no linguajar já dos juízes em relação à prova digital. É a análise, de fato, de todo o processo. Então, através da análise da preservação da cadeia de custódia, aqui a demonstração de que está presente a autenticidade, a integridade em todo o processo da produção da prova digital. Isso vem desde a identificação, a coleta dessa prova, a extração dos resultados até a sua inclusão no processo. Se em algum momento houve, digamos que fez uma curvinha ali que pode ter permitido uma adulteração, essa prova já vai ser desconsiderada ou ela já perde força. Tá? Então, a ideia aqui, mais uma vez, segundo o Tamay e Tamer, a ideia é construir um verdadeiro registro histórico da evidência de toda a vida da prova. Professora, e como é que eu vou fazer isso? Né? Muitas vezes só tem um print, sinalizar datas, horários, quem teve acesso, onde esse acesso foi feito e quaisquer alterações inevitáveis relacionadas. Como eu disse, para a gente entender, né, a cadeia de custódia, amanhã o professor Leonardo vai trazer para vocês todos esses mecanismos de utilização de provas, de redes sociais, de e-mails, de sites, para quê? Para fazer essa preservação da cadeia de custódia. Falar, essa informação foi obtida no site, no dia 11 de novembro, às 10h38 da manhã, no site tal, junta ali a indicação, né, o URL lá, com todos os elementos ali concretos, para que a gente tenha essa demonstração da evidência. Foi acessado por tal local, certo?
para demonstrar que, de fato, está preservada a cadeia de custódia, ou, ao contrário, não está preservada a cadeia de custódia. Tem alguma coisa aí que não está encaixando no momento certo. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter a noção do que é a tal da preservação da cadeia de custódia em relação à prova digital, tá? Mas, como eu disse, vocês vão ter isso aí, vão ter esse conteúdo mais esboçado aí ao longo da semana do nosso curso. Em relação aqui às normas técnicas, a gente tem norma técnica, as normas ISO, né? Então, a gente tem uma norma técnica aqui que é bastante mencionada em relação à prova digital, que é essa ISO 27037-2013. A padronização do tratamento de evidências digitais. Então, é feita aqui, através dessa ISO, é feita digamos que estabelecido um procedimento, inclusive, que é muito utilizado pelos peritos. Então, os peritos fazem muito uso dessa norma técnica justamente para poder analisar cada etapa, o que pode ter havido, o que pode ter dado de errado em relação à produção daquele documento digital. Então, essa norma técnica estabelece, né, trata-se de um documento técnico que permite a verificação da admissibilidade, força probatória e relevância em processos judiciais ou administrativos dos documentos digitais, tá? Então, esse documento traz, digamos que um passo a passo mesmo, que é utilizado pelo perito justamente para análise desse documento, tá? E é importante a gente conhecer, não quem vai trabalhar com isso, mas mais até para a gente entender o que pode acontecer no meio do caminho, né? Então, alguns pontos relevantes, não vou trazer a norma técnica integral para vocês, até porque eu acho que, né, ficaria maçante para nós, mas só para vocês terem essa visão da coisa. Então, coleta, que está lá na norma no ponto 3.3, é o processo de reunião dos itens físicos que contêm possíveis evidências digitais. Então, no momento da coleta da prova, como isso foi feito, isso vai ser analisado pelo perito, tá? Depois, a identificação, que está no item 3.12, o processo que envolve a busca para reconhecimento e documentação de possíveis evidências digitais. Então, faz essa identificação nesse momento. Processo que vai envolver ali o reconhecimento, a análise do documento, das evidências digitais. Depois, a preservação da prova digital. A preservação da prova digital de forma que seja mantida e salvaguardada a integridade ou a condição original da evidência digital. Então, aqui é que vão ser analisados, né, os requisitos relacionados ao conteúdo da prova, né? Então, aqui, quando a gente fala da identificação, a gente fala da autenticidade, né, relacionada à autoria, e aqui a gente fala sobre a preservação, sobre o teor em si do documento, se foi preservado, se é um documento íntegro, nos termos aqui do que vai ser analisado nesta etapa, tá? De acordo com a norma técnica. O que mais que a gente tem aqui? Só falando para vocês um pouquinho sobre o programa Provas Digitais, tá? Que é um programa da Justiça do Trabalho, aí já envolvendo um pouquinho mais focado no nosso estudo, né? O que eu percebi e percebo até pela minha atuação na esfera civil, aqui, especialmente aqui em São Paulo, é que a Justiça do Trabalho está à frente dessa utilização de provas digitais, tanto que a Justiça do Trabalho já permite, inclusive, comunicações digitais de forma muito mais simples do que na esfera civil, né? A gente hoje não tem. Tem, por exemplo, o CPC tratando da citação por meio eletrônico, mas ainda não é plenamente utilizada. A gente tem mais relacionada a pessoas jurídicas, né? Mas pouco ainda se utiliza em relação à comunicação por rede social, por WhatsApp, enfim. E na Justiça do Trabalho a gente já tem esse mecanismo sendo utilizado. E aí esse programa Provas Digitais justamente é um mecanismo que é um programa que foi instituído no âmbito da Justiça do Trabalho desde 2020. Então, quer dizer, a gente já percebe, justamente pela Justiça do Trabalho, ela ser muito ligada à questão factual, né? Ela se liga muito nos fatos, na forma como aquilo aconteceu, e muito menos, né, ali num contrato, num instrumento técnico, porque, via de regra, você vai olhar aquela realidade daquela relação de trabalho, enfim, o que acontecia ali, o que pode ter levado àquele processo judicial. Esse programa Provas Digitais, então, é um programa cujo objetivo é a formação e especialização dos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho na produção de provas de meios digitais. Então, isso envolve uma capacitação dos servidores que está sendo realizada desde 2020,
E o objetivo é prepará-los para esse ambiente das provas digitais, né? Então, a ideia que o programa menciona é oferecer maior celeridade à tramitação processual e à busca da verdade dos fatos. É nesse sentido que eu falo que na Justiça do Trabalho a questão do fato em si é muito mais relevante. Então, muitas vezes vai ter muito mais relevância uma foto, um print, um dado biométrico do que um documento em si, né? Que nós sabemos que pode, ou uma testemunha, né? Que a gente sempre utilizou muito a prova testemunhal na Justiça do Trabalho, mas que tem, né? Várias circunstâncias envolvidas, várias dificuldades em relação a isso. E por que eu quis trazer sobre o programa Prova Digital para nós, advogados? Porque, como eu disse, a gente precisa estar preparado, porque o olhar técnico dos profissionais do judiciário já está sendo apurado justamente para uma análise bem cautelosa das provas digitais, tá? Então, desde 2020, claro, né, foi durante ali pandemia e tal, a gente sabe as dificuldades desse período, mas isso aconteceu. Agora, trazendo um pouquinho para vocês da jurisprudência, para a gente já encaminhando aqui para o final da nossa aula, né, eu até anotei depois um julgado que eu quero trazer aqui para vocês, mas um julgado do STJ também, mas aqui, em relação ao seguinte, vamos dar uma análise aqui, fazer uma análise aqui desse julgado. Provas digitais. Validade como meio de prova, diz esse acórdão. Requisitos. Necessidade de demonstração da autenticidade e autoria. Ó, o que eu falei para vocês, né? Aqui um dos requisitos, lembra? Junto com a integridade, o outro é a autenticidade. Então, é uma prova válida? Sem dúvida alguma. Só que tem que ter a demonstração de autenticidade e autoria. E aí, até o julgado menciona o seguinte: é perfeitamente válida a produção e utilização de provas digitais. Entretanto, para a eficácia, a atividade probatória impõe-se, para a eficácia da atividade probatória impõe-se o respeito a alguns requisitos legais, os quais, aqui, não foram observados pelo reclamante. Olha aí o caso concreto. E aí, né, o juiz esclarece aqui, o tribunal esclarece aqui, segundo ensinam Renan Tamay e Maurício Tamer, a utilidade da prova digital passa necessariamente pela observância de 3 fatores principais: autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia. Exatamente o que eu trouxe para vocês, a questão se é uma prova autêntica, se pode ser vinculada àquela autoria, a integridade, se o conteúdo é um conteúdo preservado, um conteúdo que, de fato, traduz aquela realidade, se a prova corresponde àquele fato, e a cadeia de custódia, a preservação da cadeia de custódia. E aí o julgado segue dizendo, ao se falar em utilidade, quer-se dizer que é o respeito a esses 3 fatores, ou qualidades da atividade probatória digital, que vai permitir que ela seja utilizada sem questionamentos válidos ou minimamente hábeis a desconstituir seu valor agregado. Ou seja, foi nisso que foi nessa premissa que eu quis muito conduzir a nossa aula de hoje, mostrando para vocês que a prova digital existe, ela é importantíssima, ela nos traz vantagens, mas, ao mesmo tempo, ela exige nossa cautela. Por quê? Porque uma vez que seja levantado um questionamento, a gente vai ter aí, vamos estar péssimo, odeio esse gerúndio, estaremos numa situação muito, assim, constrangedora de, e agora? Como é que eu provo que essa prova é uma prova verdadeira, é uma prova autêntica, íntegra? Não é? Bom, e aí, como eu disse para vocês, né, vocês terão ao longo aí dos 2 próximos dias mais informações sobre como se valer disso de forma que nos traga seguranças, mas aqui só seguindo nesse julgado, um julgado de 2020, a falha em qualquer destas etapas resultará na fragilidade da própria prova, tornando-a fraca e até por muitas vezes, até por muitas vezes imprestável ou impotente de produzir efeitos no caso concreto. Em outras palavras, não servirá para trazer ao processo ou procedimento o fato ocorrido no meio digital. Razão pela qual, inclusive, pretende-se trabalhar também tais premissas quando do estudo adiante sobre provas em espécie. E aí segue, né? Aqui o acórdão deu quase que uma lição, né? Era quase que aqui um trecho de um artigo científico, né? Por autenticidade, deve ser entendida a qualidade da prova digital que permite a certeza em relação ao autor ou autores do fato.
Ou seja, é a qualidade que assegura que o autor aparente do fato é com efeito o autor real. A questão da autenticidade. Né? É a qualidade que elimina toda e qualquer hipótese válida e estruturada de suspeição sobre quem fez ou participou da constituição do fato no meio digital. Pois é. Olha o problema se desenrolando aqui. Se gerou essa dúvida, esquece. A dúvida está aí já plantada, né? Já afastou aí a função. Aqui ainda, é até destacado, ó, o artigo 158A era um julgado da Justiça do Trabalho, mas falava até da questão do CPP. Incluído pela Lei 13.964 de 2019, define cadeia de custódia como: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a validade cronológica do vestígio coletado, aqui em relação à esfera criminal, né, em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Análise de todo o ciclo. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante a ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos podem constar da ata notarial. Quer dizer, aqui, então, até se deu ênfase da importância da ata notarial, dizendo, ó, de fato, a gente consegue vincular através da ata notarial. Certo? Que, como eu disse para vocês, é um instrumento, sim, importante quando a gente não tem uma prova mais forte daquela situação. Destarte, ao se utilizar provas digitais, a parte deve cuidar para que reste clara a ordem cronológica dos fatos, a certeza da autoria e a autenticidade dos fatos discutidos, valendo-se para tanto da ata notarial ou outros meios digitais aptos a assegurar a força probatória quanto a tais fatos, ônus do qual não se desincumbiu o reclamante. Olha o drama. É por isso que eu falei para vocês, que quando a gente está pela autoria, nosso desafio é ainda maior, porque muitas vezes a nossa parte autora não tem instrumentos não tem provas muito sólidas, a gente tem que se virar nos 30 com aquilo que se tem ali, e é por isso, então, que a gente tem que tentar compreender o máximo possível o ambiente, o meio digital, para a gente fazer toda essa comprovação que, de fato, aquele documento tem que ser levado a sério, que aquele documento é relevante naquela situação. Tá? Tem mais um que eu quero trazer aqui para vocês. Aqui, ausência de nulidade por cerceamento de defesa, indeferimento da produção de provas digitais, geolocalização. Aqui tivemos um outro problema. E aqui vocês vão ter essa aula melhor com a professora Ana, porque ela vai falar, né, de como se faz acesso, solicitação para sites, e aí nós temos a questão da LGPD, que isso, inclusive, dá aí motivos para um outro curso. Quem sabe a gente já não fale sobre isso futuramente. Porque, e aí, como é que tem a questão da LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser respeitada. Mas a gente tem aqui um ponto que precisamos considerar, mas vamos analisar. O conjunto probatório constante dos autos já se demonstrou suficientemente apto ao deslinde do feito, inclusive no tocante à discussão relacionada à jornada de trabalho e horas extras. Desse modo, o indeferimento da produção de provas digitais não cerceou o direito de defesa do réu. Ademais, a geolocalização do aparelho celular particular da reclamante apresentaria, quando muito, apenas um indício de seu paradeiro, sendo inviável presumir de forma absoluta que a obreira sempre estivesse com seu celular nos momentos em que se encontrava trabalhando em benefício do reclamado, sobretudo porque não se tratava de telefone móvel corporativo. Então, a questão aqui, né, de ter sido indeferida a prova pretendida pela defesa, justamente porque entendeu o magistrado que era uma prova desnecessária, à luz do que já tinha ali de elementos. Até porque tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, já que é um aparelho celular particular, e nós sabemos que, em relação aos dados da pessoa, tem toda uma cautela. É óbvio que, por ordem judicial, a LGPD pode ser afastada no sentido de trazer uma informação para processo judicial e tudo mais, quando houver necessidade disso. Mas precisamos pensar a respeito também. Mas, como eu disse, isso vai provavelmente ser objeto de um curso futuro, para a gente poder ainda falar da LGPD e das provas digitais, né? Não se pode olvidar, por fim, do direito fundamental à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Não é porque meio digital que é festa, é farra, né? Ah, professora, mas a gente sabe que é bem diferente, né? Que a nossa liberdade, os nossos direitos fundamentais,
estão, digamos que, mais sensíveis num ambiente digital, sem a menor dúvida, mas não é porque é um ambiente digital que não se tenha que falar em proteção de direitos fundamentais. Estamos falando de um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Respeito à privacidade e intimidade como fundamento da proteção desses dados. Então, aqui, né, neste exemplo, foi ali a busca pela geolocalização, né, foi pleiteada a busca pela geolocalização e foi indeferida a diligência justamente por conta da questão da proteção do dado, né, da necessidade de preservar a privacidade, a intimidade da trabalhadora ali, né, da empregada, no sentido de não poder, né, se ter acesso a essa geolocalização do telefone privado, certo? Beleza? Bom, o que mais só que eu queria trazer para vocês? Eu acabei não colocando, porque eu já vi um pouquinho antes aqui de trazer na aula, uma jurisprudência do STJ, caso queiram aí anotar, eu vou até colocar aqui no nosso chat, é o RESP, vou até anotar aqui, quem quiser depois fazer a leitura, é o RESP 1.381.603 do Mato Grosso do Sul. E o que nós temos nesse RESP? O STJ já tendo considerado e-mail ou correio eletrônico com plena validade jurídica. Tá? Então, o STJ já reconheceu como uma prova válida, mas, como a gente sabe, não tem ainda nós não temos ainda uma unicidade da jurisprudência nesse sentido, então tudo vai depender, é óbvio que, como eu disse, se a gente só tem essa prova, nós vamos trazer para o processo, inclusive com base no que a jurisprudência já entendeu, já decidiu, mas já sabem que, né, é uma prova que tem a sua fragilidade. E, para isso, deixa eu ver... ótimo, ótimo, Alice, muito obrigada. Já vou até fechar aqui e já vou trazer a contribuição da Alice, por isso que eu falei, queria muito a contribuição de vocês, porque eu sei que vocês no dia a dia têm aí muitas informações que a gente sabe que são bastante relevantes. O TST está aceitando geolocalização. Então aqui, ó, tem até a informação, a Alice deixou para nós aqui o link, prova digital de jornada do bancário, foi aceita a geolocalização, então, para a prova dessa jornada. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Só para eu fechar aqui, aí já abro para quem quiser, né, comentar alguma coisa, eu deixo então para vocês aqui a indicação do link das provas, de mais informações sobre provas digitais que a gente tem aqui do CSJT, tá? Que tem uma especificação do que pode ser utilizado como provas, é como se fosse um manual bem didático, bem bacaninha aí para a gente poder aprofundar nossos estudos. Esta obra, que inclusive está em mãos aqui, foi indicada nas nossas referências, tá? Manual Prático de Provas Digitais, Bernardo de Azevedo e Souza, mencionei várias vezes, né? Em coautoria com Alexandre Munhoz e Rômulo Carvalho, tá? Então, uma obra bem legal, bem completa, e assim, eu achei interessante essa obra, porque ela traz, além de conhecimentos técnicos, ela traz até um certo roteiro para nós, com alguns pontos que podem contribuir na atuação de vocês, tá? E mais aqui, que mais que eu trouxe? A última obra, que é muitíssimo bacana também. Essa eu só tenho no tablet, tá? Porque pelo que eu não localizei livro físico, acho que só tem digital, não à toa, né, no ambiente digital, é o livro do Renan Tamay, em coautoria com Maurício Tamer, que são profissionais, assim, da esfera jurídica, mas que falam muito de prova digital, da área da tecnologia, do direito digital, então, se puderem acessar essa obra, achei muito legal também, Provas no Direito Digital, traz aí os conceitos que eu trabalhei com vocês aqui em aula, procedimentos, provas digitais em espécie, que eu, como disse, eu não entrei muito a fundo nessa questão, porque vocês terão bastante amanhã, na aula de amanhã, com o professor Leonardo. Ele vai trazer, então, essa questão de como fazer o uso das provas em ambientes de rede social, de e-mail, sites, né? E aí vocês vão ter toda... Não percam a aula, eu quero entrar aqui, que eu tenho o link e vou assistir também. E só esse ponto que eu falei do programa Provas Digitais. TST, a Justiça do Trabalho é pioneira no uso de provas digitais. Pessoal, é isso, acho que cheguei no limite da aula. Quem quiser contribuir, se alguém quiser abrir aí o áudio para falar alguma coisa, fique à vontade, absolutamente à vontade. Quem quiser contribuir com alguma coisa, me trazer mais alguma referência, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou passar aqui, quem quiser, eu estou na rede social, tá? Então, vou deixar
meu Instagram para vocês, Camila Cury, _profa. Quem quiser tirar um print aí, marcar, fica à vontade, eu adoro repostar. E vou deixar meu e-mail também, caso vocês queiram trazer algum acréscimo aqui. Eu ficarei feliz em receber a comunicação de vocês. Obrigada a todos vocês, Priscila, Adriana, Marcela, quem mais? Fernanda. Priscila, perguntando da lista de presença, pelo que eu li, precisa assinar novamente no final. Então, assinem agora para vocês não perderem certificado, tá bom? Lucas, muito obrigada pelo carinho, Rodolfo, Luciane, Patrícia, que a gente conversa aqui no chat, Gabriel. Muito obrigada, pessoal. Como eu disse, assim, eu não tinha pretensão de esgotar o tema, acho que é até difícil esgotar esse tema, né? Porque isso aqui tem, inclusive, pós-graduação atualmente de Direito Digital, né? Mas foi um prazer estudar e trazer mais isso para vocês e também expor um pouco do meu dia a dia, da minha dificuldade, porque ela é a mesma que eu sei que vocês enfrentam, né? Então, muito obrigada por todo o carinho, por vocês estarem aqui. Espero que esse curso seja útil. Tenho certeza que amanhã vocês terão um conteúdo valiosíssimo com o professor Leonardo e na quarta com a professora Ana, em que, mais uma vez, agradeço o convite, a presença, agradeço a ESA também pela oportunidade, que é sempre muito valiosa de estar aqui junto com meus pares, com vocês, meus colegas, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser advogada, e que a gente não perca nunca, jamais, o nosso gosto por isso, e agora no ambiente digital, né? Então, façamos aí um excelente trabalho para a gente mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. É isso, pessoal. Se ninguém quiser falar mais nada, acho que eu fecho a nossa aula aqui. Espero encontrá-los em breve. De verdade, se tiverem gostado e aí quiserem mais outros assuntos, façam as sugestões que de certeza a gente vai correr aqui para trazer para vocês, tá bom, pessoal? Bom dia de trabalho para vocês, uma excelente semana e beijo grande para todos.